Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Sabe que eu começo assim porque eu sei que você que tá me assistindo, de repente não assistiu lá no dia que estava ao vivo, ou você tá ao vivo aí, então boa noite para você. Estamos aqui com mais um Elas por Elas. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial também. Bom, todas que vêm aqui são especiais, cada uma, né, no seu padrão. Estou aqui com a doutora Cris. E não sou eu que vou falar dela, gente. Ela vai se apresentar e vai Ah. falar sobre ela aqui com vocês hoje, para vocês conhecerem um pouco mais, não só da história dela profissional, do que ela faz como profissional, mas o que está por trás disso. Porque por trás de toda profissão tem uma pessoa, um espírito, uma alma, né? Uma mulher com uma vida pessoal, né? Que a gente pensa que eles são inatingíveis, mas não é bem assim, né, Cris? É. Se apresenta, Cris. Então, eu sou Cristiane de Domênico, sou médica endocrinologista, sou pós-graduada, mestre em endocrinologia, Uhum. pós-graduada em medicina do envelhecimento saudável. Agora acabei de fazer uma pós-graduação de medicina do esporte e do exercício. E como vocês veem, gosto de estudar, né? Ótimo, né? Tem que Né? gostar, né? Porque para trabalhar na área médica, a gente, se não gostar de estudar, nem continua, né? Tem que Já para no gostar. meio da faculdade, né? É, Aliás, nem entra, né? Acho que se não gostar de estudar. não, na Não medicina entra. nem entra, nem começa, nem, né? Não adianta. Cris, de que cidade que você é? De onde que você é? Nasceu aonde? Então, Nós vamos começar lá do útero da sua mãe. eu sou uma, sou uma falsa gaúcha, que meu marido que fala, né? É? Porque eu sou daqui de Santa Catarina, eu nasci em Campo Herê, Olha só. lá no interiorzinho de Santa Catarina, é quase Paraná, né? É na Aham. divisa do Paraná, no oeste. E com 8 meses eu fui para Encantado, no Rio Grande do Sul. É uma cidadezinha pequena. Esses dias até falei no Instagram que é incrível hoje essas redes sociais que a gente tem Acesso, tantos né? mil seguidores e eu fico pensando, meu Deus, eu vim de uma cidadezinha, gente, que tem, eu acho que agora deve estar com 30 mil, nem sei se tem 30 mil habitantes, assim, é Uhum. muito pequenininha. Mas eu comecei estudando fora logo, no segundo ano de colégio mesmo, começaram aquelas coisas de greve, de colégio estadual, e na minha cidade não tinha Aham. escola particular Só ainda, tinha só estadual. tinha estadual. Então, imagina, eu estava em processo de alfabetização e travando Eu lembro aula. disso. É da nossa época, tinha greves de 3 meses, Sim, é quatro um absurdo. Eu lembro meses. que eu desisti de um curso de desenho na época por causa disso, gente. E aí eu comecei já a estudar em outra cidade que tinha escola particular. Acordava às 5 horas da manhã todos os dias. Acho que por isso que até hoje eu não gosto muito de acordar cedo. É assim, eu não gosto muito Mas eu vejo que você é super adepta do esporte, da vida saudável, ou acordar cedo não faria parte disso? Sim, na verdade, o que combina com o esporte é acordar de manhã cedo, super Vamos animada, desmistificar essa coisa, né? Cris. Vamos desmistificar. Mas assim, Sem regras, né? eu falo que o melhor horário para fazer exercício é o horário que é melhor para você, Né? Que teu corpo que responde, seu né? corpo responde. Então, juro que eu tento acordar cedo e lá em casa isso é um problema, Ah, eu só né? imagino, minha Porque eu filha. coloco o despertador e fica, e fica. Eu sou do tipo que se enrola de manhã. Hoje em dia eu sou. Eu Nossa. não era assim, Aham, né? Porque sim. imagina, eu passei toda a minha infância, adolescência, desde o quinto ano, que na minha época era quinta série, né? Ah, na nossa, né, querida? Até o final, acordando 5 da manhã, pegando um ônibus que passava na frente da minha casa às 6h15 da manhã, para chegar na escola às 7h30, né? 7h20. Então, assim, eu era super de acordar sozinha. Minha mãe nunca acordou comigo, nunca precisou ir lá me chamar, assim. Mas hoje em dia já não dá. Quantos irmãos, irmãs, como é que é? Eu tenho duas irmãs, uma que também é médica Pois é, depois eu quero te fazer uma perguntinha sobre isso. Vocês e combinaram, né, gente? Não, é que assim, ela tem mais uma outra. Quem é mais nova, quem é do eu sou a meio? mais nova. Você é a mais Sou a nova, mais depois nova, tem a do a meio que mais é. mimada. A, a Amy, A Amy é do que meio, e é aí tem a também mais que é velha. médica, e a mais Ela velha, também é médica? a mais velha é juíza. Olha só, gente, não, olha que família perfeita. Não, porque assim, gente, a irmã dela é dermatologista. É. Tá? Ela é endocrinologista, então assim, uma cuida da outra, elas não se cuidam juntas, e se der ruim, tem a juíza. Você tá É. entendendo? Boa. Menina,
É, Vocês minha irmã é combinaram isso quando vocês eram mais novos? Vocês eram muito próximos? Você e a Amy eram bem juntas, assim, bem unidas? Eu e a Amy, a gente tem 1 ano e meio de diferença. Pois é, quase gêmeas, né? Porque são muito parecidas. Meu É. Deus do céu. As pessoas se confundem muito. Às vezes tem gente que passa na rua assim e me cumprimenta, eu não sei quem é. Aí E você fica. E pior que isso já acontece com a gente, né? às Normalmente. vezes, às vezes eu falo, eu acho que você tá com. Às vezes eu nem falo. Eu, né, eu abraço. Pra não pagar um mico, né? Tipo, deixa assim. Deixa assim, deixa depois eu falo, olha, eu acho que eu encontrei alguém. Mas eu e a Amy, a gente sempre foi bem próximas pela proximidade, né, assim, de idade. E a gente estudava sempre no mesmo colégio, a gente fez a mesma faculdade. Olha só, mas quando que foi o momento que vocês decidiram que vocês queriam fazer? Quando vocês eram mais novas, assim, nas brincadeiras, vocês já tinham essa noção do que vocês gostavam? Onde foi que Não. virou essa chave, assim, que deu esse insight, assim, vou ser endocrinologista e ela dermatologista? Como é que foi isso? Eu queria ser Eu bailarina, queria né? estar de mim, assim, tá, gente? Bailarina, Eu pô, queria qual é ser a menina, bailarina. gente? Olha, acho que a maioria das meninas vai passar por essa não. fase, né? Ou Umas modelo vão, outras fotográfico. desistem. Ah, também quis. Né? Tentei, né, Ou querida? Paquita da Xuxa Ah, não, também, esse né? daí não, É eu que sabia que não ia conseguir. eu sou da época, não era o sonho. Mas medicina, na verdade, para mim foi uma escolha, não veio assim da infância, daquela coisa, porque minha família não tinha ninguém, nenhum médico. Ou seja, não tinha influência de família, Minha família nada. é mais de advogados, assim. Minha irmã, que é juíza, se inspirou no meu pai, que é advogado. Mas eu sempre gostei muito de desafios. E para mim a medicina era um desafio, sabe? Sim. O que é o mais difícil? É lá que eu vou, sabe? Eu tinha muito isso, assim, eu ia atrás. Eu gostava muito de matemática, que era o mais difícil. Adorava quando o professor dava desafios, assim. Nossa. Então eu sempre fui como boa ariana, né? Para quem acredita em signos, mas eu sempre gostei muito de desafios e a medicina me desafiava, sabe? Porque era aquela coisa que para muita gente inatingível. E eu disse, é lá que eu vou. É, né? Medicina, quando você fala em medicina, você fala, meu Deus, isso aí não é pra qualquer um, né? E é engraçado porque você e a tua irmã, as duas decidiram pela mesma a minha coisa, irmã, né? eu acredito até que decidiu antes que eu, porque ela chegou antes, mas assim, pelo sétima série na minha época, que nem sei direito como é que fala hoje, sétima, oitava série, eu já sabia que eu queria medicina. E já comecei a estudar para isso. A gente estudava numa escola que era longe de casa, mas que era uma escola muito forte, e a gente já foi pensando nisso, assim, sabe? Mas o que que te fez decidir pela endocrinologia depois? Ah, Porque geralmente não é de cara que você já decide, tipo, vou fazer medicina e endocrinologia. Você já foi com essa ideia? Não, né? eu comecei com uma bolsa do CNPq no primeiro semestre já, primeiro para o segundo semestre, que eu era assim, né? Eu chegava decidida, isso eu quero. E eu estudei numa escola federal, numa universidade federal, né? Na Federal do Rio Grande do Sul. E tinham as bolsas do CNPq que tinham um pagamento mensal, a gente recebia um valor em dinheiro. Mas não era pelo dinheiro, era também pela dificuldade de conseguir isso, né? Sim, sim. E no segundo semestre, quando eu passei pela fisiologia, na verdade, a minha primeira ideia era trabalhar com infertilidade. Olha. Que eu sempre achei o máximo, assim. Então, eu fiquei... Já no primeiro ano, eu tinha dúvidas entre ginecologia ou endocrinologia, porque era, né... Tinha a ver com infertilidade. E já nesse primeiro ano, um dia eu bati na porta da minha professora, que era uma das professoras mais... Exigentes, assim. Duronas. E nossa, amei. Ela me amou, foi um contato muito legal. Se identificaram na hora. Muito, sabe? Eu me lembro que a gente foi em 3 colegas. Para 2 ela disse que não tinha vaga, e para mim ela disse que tinha e me amou. E já disse, não, já vamos começar. E foi muito, assim, empático, né? E nunca mais larguei ela. Fiquei com uma bolsa de estudo até sair, depois voltei, fiz mestrado com ela também. Ela te influenciou bastante, então. E ela me influenciou muito. E essa coisa de hormônios me fascina, sabe? Não, e é uma coisa que ainda gera tanta polêmica e dúvida, né? Muito. Que a gente realmente, assim, não tem como a gente não se interessar, porque é algo que mais cedo ou mais tarde a gente se depara com isso na vida, né? Que é algo que, tipo, é um divisor de águas na vida da mulher, se a gente for pensar, né? Num determinado ponto ali da trajetória. Mas é tudo, né? Porque, assim, Sim. se você for ver... Por exemplo, a minha sobrinha tá entrando na adolescência agora, Hormônios. né? Hormônios e vira chave, sabe? Então, um dia uma criança... E, gente, dá 2, 3 meses, não é mais uma criança. Como é rápido isso, né? Assim, Com meninos também. Com os meninos. Então, um dia é um menino que gosta de uma coisa Com uma que fala, vozinha de criança, que fala um assunto pequeno.
e de repente, pá, espicha e uma voz grossa. Aham. Eu vivi isso com um sobrinho meu, que eu cheguei um dia do nada, eu falei, Luiz, é você. Não é E possível. não é só a voz, é aqui Aham, também, aham. né? Isso que eu acho mais incrível, assim. Então, de uma hora para outra, vira a chave e começa já a pensar diferente, falar diferente, o corpo muda. E isso são os hormônios. Na verdade, os hormônios, eles vêm desde a Sim, a gente gestação. carrega desde que Então, assim, nasce, se tu né? começar a pensar, tudo que os hormônios fazem é incrível, assim, né? E isso sempre me fascinou muito. E eu comecei nessa coisa de infertilidade, tanto que meu mestrado foi em ginecologia endocrinológica, Uhum. ou endocrinologia ginecológica, enfim. Tá ligada, né, as duas coisas, né, de uma certa forma, né? É, muito, né? Porque Alimentação versus hormônio, né? muito, Não tem como desvincular, né? Essa questão da inflamação do organismo, né? Que hoje se fala bastante, né? Que também vai prejudicar a questão dos hormônios, né? Não é isso? tudo é uma orquestra. Uhum. Então, a parte hormonal sempre me fascinou por isso, porque exige muito estudo e eu sempre gostei muito de estudar. Eu gosto de estudar. Eu gosto de sentar e estudar e ler. Sempre gostei muito. Claro que hoje, assim, eu consigo estudar muito menos, né? É, o tempo da gente não, né? Enfim. Mas eu gosto de ter esse tempo, de ter um silêncio na casa para conseguir ler, para conseguir estudar, sabe? Como é Assim, bom isso, né? é. Alimentar, né? E eu gosto, e a endocrinologia precisa estudar muito, Tem que assim. estar sempre se atualizando, né? E as vias bioquímicas, as coisas, elas precisa saber, e tem detalhezinhos ali no meio que eu falo assim, que o que o paciente sabe é a pontinha Uhum. do iceberg de tudo, de toda a cascata que vem por trás disso para dar aquilo, né? Uhum. Então, por que que o cortisol retém líquido, que é o corticoide, que dizem que incha? Então, tem toda uma cascata bioquímica gigantesca que o endocrinologista tem que saber. Uhum. Claro, a gente não tem mais na memória aquela coisa, né? Que a gente estuda. Um dia a gente soube absolutamente toda a sequência, Os os detalhes, né? detalhes, Mas o que importa fica, né? mas a gente precisa, a gente sabe toda essa sequência, né? Então, para chegar lá no finalzinho que retém líquido, entendeu? Então, é muito legal, porque não é simplesmente saber aquela ponta, é tu explicar muita coisa que acontece contigo, né? No teu corpo, Porque na cada tua vida. corpo, um corpo, né? É, Não vai ser igual em todo mundo, vai ter sempre algo diferente, né? Que você tem que estar modulando ali de alguma forma, né? é. Mas aí você, tá, a gente já vai passar, a gente tem a mulher tem uma Capacidade de mudar de assunto. capacidade, assim, né? Impressionante, gente. A gente tá lá no passado, a gente vai lá pro futuro e volta, pro presente, depois vai pro passado de novo. Enfim, né? Vamos lá, né? Então, Se voltando lá pro útero da minha mãe, né? não precisa ir tão longe. Vamos Né? avançar um pouquinho mais. Tá, daí você terminou a faculdade, aí você se especializou, etc. Aí quando é que você veio morar em Florianópolis? Quando é que foi essa vontade aí? Quando é que pintou Então, isso? como eu não era muito apegada à minha cidade, né? Uhum. Sou muito apegada à minha família, mas não necessariamente Mas à você minha queria cidade. expandir, né? E ali É. não é limitado, a gente tem que reconhecer, né? Mas assim, eu terminei a faculdade, eu saí de casa com 17 anos para Uhum. estudar, para ir para Porto Alegre, né, fazer faculdade. Enfim, daí morava eu e a minha irmã. Nesse momento a minha irmã juíza já tinha passado, Uhum. já tinha saído de casa. Mas aí no quando eu me formei, eu tentei residência em Porto Alegre, que eu queria muito e não passei. Isso para mim foi assim uma frustração grande, assim, porque eu não passei em Porque Porto na hora a Alegre gente não onde eu queria. entende os planos que Deus tem pra gente, que são muito maiores, né? Exato. Do que os Hoje eu fico nossos. Eu sempre digo pensando, isso, gente, se eu tivesse passado em Porto Alegre, talvez meu filho não tivesse nascido, né? Porque a sabe? gente Uma só coisa. consegue ter essa consciência depois, né? Na hora a gente não entende. É, e não passei. Uhum. E eu que sempre fui muito, né, assim, Caxias, de Se vencer cobrava desafios, demais. não passei. E aí eu passei aqui em Florianópolis. E não era minha vontade morar aqui. Eu sempre fui muito Mas você cosmopolita, já assim. conhecia Floripa? Conhecia. De passar férias, essas Sim, coisas? já tinha vindo passar férias, conhecia de praia. Então, assim, a minha irmã, o sonho dela era morar em Ou Florianópolis. seja, ela se realizou vindo A pra minha cá. irmã, o sonho, ela sempre quis. Ela Aham. gostava muito, ela gosta muito de praia, sempre gostou muito, assim. E o meu sonho era Porto Alegre ou São Paulo, ou, Mais né, assim, urbana, muito total. mais. E eu passei aqui. E ela não. E aí eu vim. Eu vim chorando. Eu vim no meu carro, Você tinha enchi quantos minhas anos? coisas. Tinha 23. 23, quase 24. Vim sozinha, chorando, não conhecia ninguém.
Ninguém, assim. Eu vim pra cá, assim, sozinha. Eu sempre fui muito de ter amigos, de ter turma, de ter muita gente ao meu redor. Eu não conhecia ninguém. E aí eu chorava E não todos tinha os ninguém dias. aqui. Eu vim morar com uma menina que não era minha amiga, era minha conhecida de faculdade, que ela tinha passado no mesmo curso que eu aqui, endocrinologia também. Nós foram morar juntas. E aí um dia eu encontrei ela, ela me disse: "Ah, se tu for realmente pra Florianópolis, quiser morar comigo e tal", e a gente dividiu o apartamento. Ela depois se tornou minha amiga, né? Uhum. Mas ela tinha namorado, era assim, enfim, a gente até saía juntas, mas não era daquela Sim. amizade, assim. No Uhum. início eu ficava muito sozinha aqui. Deslocada. E eu chorava, minha irmã dizia: "Nossa, mas você tá no paraíso, vai pra praia". Eu dizia: "Mas eu vou pra praia sozinha, como, né?" Assim. E aos poucos eu fui conhecendo as pessoas aqui, foi muito legal. Hoje eu olho, assim, meu círculo de amigos, né? Assim, nossa, o meu marido é daqui. Em que momento que você conheceu teu marido? Então, eu conheci meu marido quando eu tinha 38 anos. Depois de alguns aninhos. Alguns anos. Tá. Eu tive um casamento anterior. Ah, é uma história um pouco É. parecida aqui, né? É, Porque eu conheci meu marido com 39, 38, 39, mais ou menos isso daí, né, amor? é, É. Uns 11 anos atrás. É isso? isso. É. Meio pra mim, né? Que tô com 49, O né? meu, É. ai, não vou fazer A cálculo gente não tá aqui, falando né? de ano, né? A gente tá falando de idade, então se a gente não tem a mesma idade, não dá pra calcular dessa Eu forma. tenho Ah, que vergonha, 43, amiga, tá então são... ótima, tô também. Não, tá não é tudo pela certo. idade, é É cálculo que a mesmo. cabeça não acompanha. Isso porque ela era muito boa em matemática, você tá vendo só que situação? Já tô com preguiça de fazer cálculo. Ah, eu sou péssima de matemática, Mas, enfim. eu conheci ele com 38, eu tô com 43, fazem Uhum. 5 anos. E foi amor à primeira vista, assim, né? Preencheu, Uhum. né? Mas faz parte, né? Porque a gente, essa coisa da gente, como é que você sonhava com essa coisa de casar, ter filho? Como é que era a crise em relação a isso? Porque eu vejo assim, você me falando, a impressão de que você era muito focada no estudo, né? Essa coisa do trabalho, de ler, mas ao mesmo tempo tu disse ali que você adora amizade, de estar convivendo com as pessoas, né? Como é que era essa tua visão, assim, de ter um relacionamento, filhos? Como é que era isso? Tu Então, tinha ó, uma expectativa ou não? tinha. Na verdade, pensando muito em futuro, né? Assim, eu não Acho me... legal falar, porque às vezes assim, hoje eu vejo tantas mulheres aí que estão com mais de 30, né? Preocupadíssimas porque ainda não encontraram e de repente vão ter, né? Querem ter filhos. Ou também um outro exemplo que eu até posso falar por mim, né? A gente, quando é mais nova, a gente é muito ansiosa, a gente não tem noção do que é ter mais de 30 ou ter 40, a gente acha que é o fim, né? Que ali, aquele momento, é o momento que a gente tem que encontrar, que se a gente não encontrar, ferrou. E aí a gente vive numa ansiedade. E depois, quando tudo acontece, a gente fala, nossa, por que eu fiquei ansiosa daquele jeito? E que a gente erra muito pela ansiedade, Ansiedade né? e excesso de futuro, né? Dizem. Aí a gente esquece de viver o presente, não planta, né? E aí vai colher o quê? Na verdade, assim, eu sempre tive essa visão, porque a minha família, ela é muito tradicional, assim. Como é Meu que são pai, teus pais? Meus pais são casados até hoje. Ai, que lindo, eu estou bonitinho. Quantos anos? Meu pai deve Não, quantos anos eles ter... são casados, assim? Ah, mas eles fizeram 50 no passado, que a gente tinha De programado. casado? 50 anos de Gente casado. do céu, que coisa, hein? É lindo isso, eu acho. E eles são muito parceiros, assim, e eles são... Na verdade, a gente é o reflexo deles, assim, porque eles são... Minha mãe é super festeira, jovem. Eu já vi. Jovem. Bonitona. Ela deve estar me assistindo, que eu falei Mas pra ela também, me né, com assistir. uma filha dermatologista, a outra endocrinologista, como que... Não pode, tem que estar bonita, enxuta mesmo. Como é que ela chama? Inês. Oi, dona Inês, tá aí? Tem que estar, né? Prestigiando a filha, por favor. E minha mãe é muito jovem, gosta muito de festa, meu pai também, assim, tem um círculo de A amizade. casa de vocês sempre vivia cheia, não? Sempre, Olha sempre, os só. amigos iam lá, sempre foi muito assim. Faz E- pimenta? Não, meu pai sempre foi super tranquilo. Bom, Tranquilo? com 3 mulheres não tem como ser ciumento, Desistiu na né? segunda já, né? Desistiu, não, desistiu. Mas eles sempre foram muito, assim, de incentivar a gente a estudar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha deles essa coisa de amigos, de amizades, de festa, sabe? Então, assim, o que eu falo que na vida tudo tem que ser um equilíbrio. Com certeza. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu falava de segunda a sábado de meio-dia. Assim, Tu tinha esse equilíbrio? tinha, eu era Isso é bom. TDF, muito. Eu estudava muito, sabe? Assim, à tarde eu passava a tarde estudando, eu fazia patinação também, Olha só. fazia horas. Onde é que foi parar essa crise patinadora?
Ah, se perdeu na medicina, né, gente? Menina, resgata. Olha só Perdeu um na hobby medicina. maravilhoso para hoje em dia. Já pensou? E eu sei até hoje, porque minhas sobrinhas compraram patins, eu Aham. botei o patins sair rodopiando, Olha só. saltando já, assim, igual bicicleta, a gente não esquece, Não né? esquece, né? Mas então, eu estudava de segunda a sábado, de meio-dia, e depois eu ia pra festa, né? Olha, Aproveitava a eu acho vida. que não teve um sábado da minha adolescência até entrar na medicina ali, que eu não saí um sábado à noite. Ah, eu Sempre. também saí bastante, não posso reclamar. Na minha Porque eu adolescência. acredito nesse equilíbrio, sabe? Uhum. Eu acho que ele é muito importante, porque só estudar não dá. E também ficar só de festa também Só não dá. curtir, só amigos também não dá. Então, assim, se você consegue fazer o que você planeja para tua semana, pois tá tranquilo, quer dormir, quer sair, quer fazer o que, ok, sabe? Mas as pessoas elas têm que dosar isso e Uhum. esquecem, né? E claro, eu morava numa cidadezinha do interior, então para mim era fácil também estudar de segunda a sábado. É, não tinha. Não, e sem falar que a gente não tinha essa coisa da internet tão Não, forte como a gente tem hoje é. também, né? Hoje a gente vê muita gente com problema de memória, déficit de atenção, essas coisas, mas é muita coisa ao redor para tirar atenção, né? Sim. Eu sempre para estudar, até hoje de manhã eu estava comentando isso com meu marido, que ontem passou no Fantástico sobre transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, passou Uhum. na televisão. E eu até falei para ele assim que eu sempre precisei de eu sempre precisei limpar minha mesa, deixar ela sem nada, só com o livro que eu fosse estudar, Pra ter o foco para ter o mesmo, né? foco ali. Se tivesse qualquer outra coisa, eu já desviava. Olha só. Então imagina uma criança ou um adolescente, pior ainda, né, com a cabeça a mil, cheio daqueles hormônios que a gente falou antes, com o Aham. celular do lado. Não tem Não, como, não gente. tem. Não tem É como. bem aquele TikTok lá do não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como, né? Aí fica ali, né? Pode botar no silencioso, mas fica com a luzinha ali. Não tem. Então, assim, eu sempre tive esse foco. E lá em casa, bom, pelas filhas, né? Duas médicas e uma juíza, a gente aprendeu sempre a priorizar o estudo. Que meu pai sempre falava isso. O estudo nunca vai abandonar vocês. Verdade. Nunca. Um namorado, né? O dinheiro, um dia pode se esvair, o namorado pode ir embora, mas o estudo que vocês têm dentro aqui, olha, Ninguém tira. só se der um problema de saúde mesmo, assim, porque ninguém tira de ti. E esse é um poder muito forte, né? E que Uhum. as pessoas às vezes não entendem isso, né? Conhecimento, né? Conhecimento, leitura, estudo. Então, no momento que você detém esse poder, gente, você chega onde você quiser, Verdade. Só né? se não Assim, quiser. é. E o namorado, enfim, vai vir por esse teu conhecimento também, né? É, de uma certa forma, sim, com certeza. Né? Porque, assim, primeiro que a pessoa que estuda, que lê, que tem o conhecimento, ela consegue discernir algumas coisas, ela consegue conversar, ela consegue. Identificar. É, Nem sempre, não quer dizer que seja uma regra, né? Mas é pra né? ser, né? Mas dar e receber também, né? Uhum, Sentar num lugar, ter um assunto, pode falar sobre o que quiser, essa pessoa ela vai ter o que conversar, né? Então, uhum, às vezes você conhece uma pessoa que é fantástica, mas ela tem assuntos que você não sabe falar. Mas tá ok também. Mas uhum, se é uma pessoa que está acostumada a estudar, bom, ela vai começar a pescar já ali e quando ela vê, ela tá falando sobre aquilo também, sabe? uhum. Então eu acho que assim, e a gente sempre aprendeu isso, estude, que isso ninguém vai tirar de ti. E isso vai te levar onde você quiser. Se quiser ser médica, vai ser. Se não quiser ser médica, quiser ser bailarina, vai ser também Sim. bailarina, né? Mas pelo menos vai ter a liberdade de ser quem você quiser. Porque a base tem, né? Então a gente sempre só precisou estudar na minha casa. Mas tinha que estudar, né? Assim. E que isso é uma coisa que eu vejo hoje que se perdeu nos jovens, né? Assim. Como é que você vê essa coisa de educar os filhos hoje em dia, né? Você que veio de uma família, né, que prezava por essa coisa da educação, né, do estudo. Tudo bem que vocês não tinham fatores externos, não eram tão fortes como os de hoje, por isso que eu digo, né, é uma diferença muito grande, né, da tua geração para do teu filho, vamos dizer Muito, assim, né? é. Porque tá cada vez mais rápido, mudando muito rápido. Como que você vê isso hoje? Quais são as dificuldades que você imagina assim que você ainda. Porque assim, agora ele tem quantos anos? Tá Três. com 3 anos, né? É difícil, mas
não, né? Tá sob o controle e tal, né? Mas como que você, tu planeja, tu é aquela mãe que já planeja como vai estar educando teu filho a longo prazo? Tu deixa rolar? Como é que é? Como é que funciona isso na Eu tua cabeça? planejo, mas a gente morde a língua, né? Ai, é. A mãe, se a gente erra, tentando acertar. Ponto, fato, Né? né? Não tem como, não tem Mas, receita, né? é, na verdade, assim, o que eu tento passar para o Bernardo, e que isso nas minhas consultas com os jovens, eu converso, né? Assim, Ah, tu tem quando eu muitos tenho, pacientes jovens, tenho adolescentes. adolescentes, Uhum, eu tento passar, assim, porque os pais estão acima. Isso que está se perdendo, uhum. sabe? Esse respeito por essa autoridade, né? Que é o pai e a mãe. Eu sou da época que eu chamava meu pai, eu chamo meu pai e minha mãe de senhor e senhora, né? Então os pais estão acima da gente. Então, no momento que os pais delimitam um limite, você tem que ficar naquele limite, porque eles são a autoridade, Uhum. né? Então, se o policial delimita um limite, daqui você não pode passar, ou aqui você não pode estacionar, você não vai estacionar, senão vai dar problema. Então, se teu pai delimita ali, não faz, vai dar problema. Então, o que eu acho que falta é limites, né? Cada vez mais. Cada vez mais. E eu, como mãe, eu juro que eu tento, mas é difícil. Claro, 3 anos, meu filho O tem que uma que é mais carinha difícil, bonitinha. assim, que você vê que é mais difícil para te lidar hoje em dia, na parte de educar? Porque muitas mães hoje estão aflitíssimas, né? Com Hoje, essa parte de educação hoje, eu acho que, é, principalmente nessa coisa relacionada ao digital, né? eu acho que Celular e uma das etc. coisas que eu não tive em casa, que eu acho que é uma dificuldade, que eu me cobro um pouco, é a ausência da mãe até, sabe? Uhum. Que Eu teve a tua mãe muito presente, ela não Claro, a trabalhava. minha mãe não trabalhava. Então, assim, uma das dificuldades está ali. Então, a gente tem que se fazer muito presente nos poucos momentos que a gente está presente. Transformar os poucos momentos em momentos com qualidade, né? Para tentar trazer o teu filho para perto de ti, Uhum. sabe? E isso tem que trazer eles, porque se você vai se distanciando, passa o dia na rua, e que tem algumas mulheres que não têm como fazer diferente, né? Sim. Mas tem que tentar chegar em casa e trazer o filho para perto. Meu filho, como foi o seu dia hoje? Né? Então, o Bernardo, ele tem 3 anos, ele já sabe falar, mas tudo foi legal. Tudo foi legal. Ah, mas ó, a minha tá com 6, eu vou fazer 7, é a mesma É a coisa. mesma Foi resposta. legal. Mas é importante perguntar isso, Sim, sabe? porque a gente mostrar Perguntar, que se interessa, né? trazer para perto, sabe? Então, uma das dificuldades é essa, assim, o estar cada vez mais longe, né? Porque os pais trabalham, mas Tentar estar presente. tentar assim, e a gente também tem os nossos desvios de atenção, né? A gente Claro. também tem o nosso celular, porque a gente fala do celular dos filhos, dos jovens, mas a gente também tem o nosso celular. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que tentar, assim, é trazer eles mais para perto da gente. E essa é uma dificuldade, assim, sabe? Hoje ainda não, né? Porque eu tenho ele comigo, mas é uma das coisas. E pro futuro, assim, dele, eu sempre falo que é impor limites. Então, tem a hora do celular, tem a hora do celular. Acho que tem que ter, não tem como se manter seu filho sem celular, senão ele vai viver em outro mundo, né? Não, e tu tem uma visão mais ampla disso também, né? Até por ser médica, né? Tu estuda e lê bastante, tu sabe das consequências, né? É, Tipo, a gente vê hoje com a nossa filha a dificuldade, principalmente depois dessa pandemia. Porque na pandemia foi muito assim, o acesso parece que aumentou, né? A gente não tinha muito como sim, fazer diferente, né? E como é difícil, gente. E a gente sabe que isso pode prejudicar várias situações, né? Mas ao mesmo tempo é. eu tava vendo alguém falando sobre isso, acho que foi ontem, né? Que as crianças hoje, o adolescente principalmente, né? Eles estão. Eles começam a achar que não existe mais nada de interessante para fazer quando eles começam a ficar mais no celular, né? Que Sim, quando não tem celular, não conseguem ficar no ócio. sim. Mas a criança, ela não faz nada mesmo, ela não tem o que fazer. Ela É, tem que brincar, tem que usar criatividade e tudo mais. Mas, gente, como é difícil a gente fazer isso hoje, né? é, Você brincava na rua, né? sim, Eram brincadeiras diferentes, nunca vai ser igual, a gente sabe disso, né? Mas é aquela coisa, por isso que eu vejo que pro pai e pra mãe é um desafio, porque eles estão sempre numa geração que não tem nada a ver com a que foi a deles, é. tendo que se reinventar e
Ah, é muito complicado. Na verdade, eles não sabem o que fazer com o ócio, né? Com o tédio. Eles ficam entediados muito fácil, porque sempre tem algum estímulo, e no momento que não tem estímulo, eles não sabem ficar olhando pro teto, assim, né? Ou daí inventar alguma coisa, porque tá tudo Sim. pronto, né? Mas vou te dizer que meu filho hoje, eu sou uma que dizia, meu filho não vai ganhar celular. Meu filho tem 3 anos. Claro que a pandemia piorou muito, né? Porque, ai, as mães com crianças em idade escolar sofreram, porque tiveram que estudar com as crianças, mas as mães com crianças pequenas também sofreram ano passado, né? Porque Sim. imagina, A falta de convivência com outras crianças é péssimo, né? as crianças dentro de casa o ano inteiro, né? Assim, o Uhum. Bernardo já estava na escola quando começou a pandemia, então ficar em casa, né, com tanta energia. E aí, o que que a gente faz? Meu filho, celular, né? É uma Ah, não santa adianta, né? distração. Acaba que a gente acaba É, cedendo também, né? E essa parte da alimentação. Isso é uma coisa, é um problema. Eu vou dizer, eu particularmente estou enfrentando, é uma outra dificuldade que eu tenho muito grande hoje com relação à minha filha mais nova, né? É, assim, olha, pombinha branca, quer falar comigo? Eu chamo de pombinha branca porque passa com os avisos ali por trás, eu não leio, ele esquece que eu não enxergo, né? Mas eu enxergava bem para longe, não enxergo mais, amor. Porque assim, eu não sei se isso acontece com você, o que que a gente pensa, né? Bom, ela é endocrinologista, ou que se fosse uma nutricionista, a gente já pensa, ah, que maravilha, né? O filho nunca vai ter problema com isso, gente. Porque, olha, a mãe já sabe tudo, faz tudo. E a gente, né, patinando, a gente patinando no negócio, que a minha filha, ela tá numa fase, assim, que ela não... Já faz um bom tempo. A gente sabe que passa, mas enquanto não passa, a gente acha que não vai passar nunca. Não aceita, não gosta de nada. Nada. Você tem uma noção, olha, não come arroz, não come feijão. Arroz só se a gente camuflar com alguma coisa por cima que ela goste muito, e mesmo assim ela reclama. Ela come muito, ela tem muito poucas. É uma variedade muito restrita de alimentos que ela gosta, mas porcarias, obviamente. Até claro. porcarias ela tem restrição, tá? Não é todo chocolate, não é qualquer bolacha, sabe? É uma coisa bem complicada isso. E a gente tem lutado bastante contra essa coisa de tentar trazer ela para uma alimentação mais saudável, mas como é difícil. Como que é isso para ti com teu filho? Como é que você vê isso? Bernardo, ele come de tudo, sabe? Ele tem Tu já algumas. acostumou ele desde cedo e deu certo? Porque eu tentei acostumar ela, chegou uma hora que ela não queria mais. Então, Enjoa? o que eu fiz, ele teve uma fasezinha assim que ele não comia mais. Começou a não comer mais cenoura, não come brócolis, nananana. Mas não pode desistir. Então, assim, eu continuei colocando no prato dele o que ele não comia, porque ele estava comendo. Por que ele de uma hora para outra não come mais? Eu Uhum. continuei colocando no prato dele. E chegou uma hora que ele voltou a comer aquilo. Então, tu vai botando misturadinho, vai indo, mas não pode desistir. Claro que todo mundo tem preferências. Eu tenho algumas coisas que eu Sim. não gosto. Não dá pra E eles forçar a têm gostar de tudo, né? Agora, quando começa, não gosto de arroz, não gosto de feijão, não gosto de não sei o quê, né? Isso é porque tá começando a selecionar demais. E aí, o que eu falo sempre, e que talvez um dia eu vá morder minha língua, né? Minha filha, é isso que tem para comer. Entendeu? Então, assim, hoje é feijão, arroz e carne. Não quer, vai ficar sem E é, comer. A gente já tem feito isso. e é isso, e ponto. Se estiver com fome, vai comer. As verduras, essas coisas, tem que também dar uma ajuda para elas, né? Porque ninguém gosta de uma cenoura Não é uma coisa crua maravilhosa. sozinha na boca, assim. Sim. Então pode começar misturando com arrozinho, tudo. Ah, mas arroz com essa cenoura eu não gosto, né? Mas é esse arroz que tem. Então vai ficar, sabe assim? Uhum. Então tem que tentar insistir. Quando tu vê que realmente não vai, tu começa a retroceder um pouquinho. Mas aí vem isso, sabe? Tipo, é isso que tem. E na nossa casa era assim, Uhum. né? Assim, não tinha. Eu comecei a fazer pirraça com comida na adolescência ali. Eu fazia umas pirracinhas assim, mas na infância eu não me lembro de eu não gostar de uma coisa, sabe? Minha mãe ir lá e preparar outra porque eu não gostava daquilo. É Uhum. isso que tem, minha filha. E, né, tá na mesa e dá graças a Deus que tu tem isso na Verdade. mesa, sabe? Então, isso é uma das coisas, a gente tem que botar e mostrar assim, o quanto também é difícil
para ter aquilo na mesa, né? Então, assim, o quanto tu tem que trabalhar para botar aquilo na mesa, não é tão simples assim. Pois é, a gente tenta mostrar Então, isso, isso né? é com tudo, é com o brinquedo, é com o celular, é com a comida também, sabe? Então, poxa, se você soubesse o preço que tá, essas coisas que tem aqui na sua mesa, aqui, você não ia estar falando isso. Uhum. Então, acho que cada vez mais, essa é a dificuldade, sabe? Tá, tudo para os jovens, para as crianças, hoje em dia é muito fácil, sabe? Então, para mim, eu ganhar uma Barbie era uma coisa. Um dia eu cheguei e fui ver que uma Barbie das mais simples custava 50, 60 reais. E eu fiquei pensando, gente, nem é tão cara assim a Barbie. E que para mim era, meu Mas pra Deus. mim também. Não sei se na nossa época isso era mais caro ou o que que era, mas a Eu gente, acho que sim. né? Mas a gente valorizava muito aquilo. E isso que falta, sabe? E isso, quem mais peca são os pais. Porque A gente quer dar tudo, né? e pra gente, às vezes, dar um brinquedo lá de 60 reais, mesmo fora de uma data, não é difícil. E que teu filho vai gostar. Poxa, tu trabalhou a semana inteira, ficou longe, não, por que não leva numa loja de brinquedos e não dá? Ele vai ficar feliz, né? Mas daí tudo banaliza. E aí começa essas coisas. Ah, isso eu não gosto. Ah, não quero mais comer isso. Aí você chega com um chocolate. Ah, esse adora. Daí tem lugar para isso, né? Meu filho com 3 anos, ele já faz isso, né? Ele Não tem, é já... inevitável, né? É inevitável. Ama chocolate. Meu Deus, ele tem 3 anos, ele ama chocolate. Eu consigo o que eu quiser dele se eu negociar com chocolate, Meu assim, Deus. sabe? Mas é isso que eu acho que falta e que a gente teve, a nossa geração teve, os nossos pais tiveram muito mais na geração deles, o quanto custa aquilo. Sim, dá valor, E né? isso foi uma coisa que eu aprendi muito em casa e que eu gostaria muito de conseguir passar pro meu filho isso, sabe? Dá valor pras coisas, né? E tanto que sempre assim, quando ele faz alguma coisa e eu dou algo pra ele, assim, eu digo, você sabe por que que você tá ganhando isso? Porque você fez tal coisa. Você sabe que isso, a mamãe e o papai trabalharam para conseguir dar isso para você. Então, eu acho que tem que bater nessa tecla, sabe? O quanto que aquilo... Que nada vem assim, né? Cai do céu. Que o Papai Noel, ele até pode trazer presente que ele faz, mas não é sempre Mas bom. até ele põe condições, Né? não é verdade? Tem que se comportar e coisa e tal. A gente coloca isso, né? Mas isso é uma das coisas, e isso vem na alimentação também, sabe? Passar isso pro filho, sabe? Você sabe a importância disso? Você sabe que isso custa um dinheiro? Você sabe que tem gente que não tem isso na mesa? Então, dá graças a Deus que você tem aqui, que é saudável, que vai fazer bem pro seu corpo, e vai tentando comer, sabe? Ensinando, né? Porque educar é isso, é repetir várias vezes a mesma coisa que tá entrando na cabeça. e De uma claro. forma ou de outra acaba entrando, E né? tentando fazer receitas que coloquem aquilo, que disfarcem um pouco mais, enfim, vai deixando... Usar a criatividade também, né? Usar a criatividade, Eu né? achei muito fofo esses videozinhos que você fez com ele. Colocou ele ali pra, tipo, ajudar a fazer a receita, né? Mesmo que meio que fake, mas ele se Ele sentiu bem, ama. adorou, né? Ele ama. Que ele já nasceu pra brilhar, né? Que ele já é modelo, é isso? Não, gente, Ele vocês não é têm noção de modelo. como é lindo o filho dela. Ele é a coisa mais linda. Ele é a coisa mais linda. Ele é muito... Ele é muito fofo. E aí eu falei assim, nossa, olha que bacana, né? E eles se divertem muito, né? Ele adora. E ele pede pra gravar Ele alguma coisa? pede. Assim, às vezes eu vou pra cozinha fazer alguma coisa, ele vem, mamãe, quero ajudar você. E vem arrastando uma caixinha que ele sobe em cima, pesada, e vem colocar lá e quer ajudar, né? Aí ele olha, mas quando vai no fogo, não, né, mamãe? Mas ele adora. E como é que foi ser mãe, assim, foi aos 40, né? Quase Como é que 40. foi? Eu também tive a Sara com 42. Mas conta pra nós aí, como é que foi esse processo? Como é que foi isso tudo? A gente tava nesse assunto, a gente pulou de novo, né? Isso, Foi uma né? gangorra aí pra... Então, Quase que eu derrubo o copo aqui, gente. quando eu conheci o Renato, eu falei pra ele desse meu desejo de ter filhos ainda, e ele também, ele já tem um filho, que tem 12 anos, vai fazer agora 12, e ele também tinha vontade de ter filho, enfim, e eu já tava com 38 para 39, assim. Você já trabalhava nessa parte hormonal? Já, sim. Quanto tempo já faz que você trabalha com essa questão dos hormônios? Te falei, calcular tempo não é meu Mas forte. já faz né? bastante. Você sempre gostou, né? Você disse que sempre foi Eu me apaixonada. formei em 2002, aí eu fiz endocrinologia, 2 anos, e a partir daí trabalho com hormônios. Porque até Agora, você tinha vontade de trabalhar com infertilidade, né? Olha só. Mas aí com 38 para 39, eu tava com quase 39, e aí
Eu já tinha parado anticoncepcional fazia alguns meses e não engravidava. E aí eu falei pra ele, vamos numa clínica de infertilidade logo, não vamos perder tempo, enfim, porque eu já tô com o meu relógio biológico. Eu tinha uma amiga minha, lá de Encantado, Uhum. que ela dizia, Cris, porque a minha geração teve filho mais tarde, né? Minhas amigas, né, a maioria. Mas lá em Encantado, como é uma cidade pequena, as que ficaram lá começaram a ter filhos mais cedo, a Lógico, vida, né? né, mais Normal. tranquila, enfim. E eu tinha uma amiga lá que não tinha filhos, e ela me dizia: como tu é endocrinologista, eu tô esperando por ti. Ah, ela tem a mesma idade que eu. A hora que tu sinalizar, eu vou ter filho. Quando tu tiver, Olha porque só. eu sei que enquanto tu não tiver, é porque eu ainda tenho, né, tenho tempo, eu vou indo. Aí chegou uma hora que ela me disse que não deu pra esperar. Eu tive que. Acabei tendo antes. Ela tem uma filha, acho que tem 1 ano a mais que o Bernardo. Uhum. Mas eu tinha essa preocupação, sim, né, de não conseguir engravidar, apesar de saber que a gente consegue, mas hoje tem clínicas de infertilidade que tem tratamento, que conseguem. Isso é, de certa forma, tranquilo, né? Então a gente foi. Aí eu cheguei lá, fiz todos os exames e ela me disse: Cristiane, você tá ótima. Não tem nada aqui que te impeça para engravidar. Quem sabe tenta um pouquinho mais, ou então, quem sabe a gente faz uma indução só e você tenta natural. E ela me deu uma prescrição, eu fui para casa e não menstruei mais e estava grávida. Eita, já É, tava quando você já foi. tava quando Meu eu fui Deus lá do nela. céu, gente. Então, pulei essa etapa e foi muito tranquilo, né? Eu acho que, assim, a minha saúde geral ajudou muito, Você sempre cuidou. né? Sempre me cuidei, porque, assim, a gente tem várias idades, né? Então, a gente tem a idade cronológica, mas a gente tem a idade biológica, a gente Uhum. tem a idade mental, a gente tem diversas idades, né? A gente Verdade. tem a idade que a gente passa para as pessoas. Então, a minha idade biológica, ela é mais jovem do que eu. Pelo menos era até os 38, Não, até porque eu 39. acho que deve ser graças a essa idade biológica que você, que isso transparece no, né, por É, isso que a gente às vezes olha para alguma pessoa e não consegue ver aquela pessoa mais velha ou é, mais ou nova, o contrário, né? É. né? E, e essa idade biológica, ela vem dos cuidados que tu tem numa vida. Isso que é bem importante, que eu tento passar muito isso, sabe? Uhum. Assim, é cuidado de uma vida, não é de um dia para o outro, ah, eu vou engravidar, então agora eu tenho que me cuidar. É, Ok, se tu nunca se cuidou, talvez seja a hora para começar, né? A cuidar um pouco mais, mas é reflexo, essa idade biológica, ela é reflexo da genética, sim. mas é reflexo dessa saúde da vida, né, Estela? Então, assim, eu sempre me cuidei, sempre fiz esporte, sempre. E o exercício está muito ligado aos hormônios, a alimentação está muito ligada aos hormônios, o estresse está muito ligado aos hormônios, mas eu sempre fui estressada, então isso não era meu ponto forte. Ninguém é Mas, perfeito. né? Mas. E aí eu engravidei, minha gestação foi super tranquila, muito tranquila. Eu tenho uma trombofilia, então eu tive que fazer heparina a gestação inteira, injeção todos os dias. Menina. Mas foi por um certo excesso de zelo mesmo, porque eu dizia, não posso perder, porque eu não vou ter tempo de dar tempo e engravidar de novo. Mas eu acredito muito, Estela, que as coisas elas não acontecem por acaso. Ah, eu também. E um filho, ele não vem por acaso. Uh-uh. Um filho é algo tão grande, né? É uma vida que é tão maior que não vem por acaso. Tem tantas histórias que a gente ouve, né, que fizeram inúmeras E não fertilizações e não conseguiram. conseguiram, e depois conseguem ou nunca conseguem, né? É porque não era para ser, né? E E às vezes a pessoa não quer e vem, às vezes não né? quer e vem, quantas, né? Assim, então eu acredito muito que o filho que te escolhe e que vem na hora certa, com a pessoa certa, né? Na genética certa. Verdade. Então, assim, e veio de uma forma muito tranquila, assim, o Bernardo, e a gestação foi tranquila. No final eu senti muito cansaço, e depois foi o que pegou. No final, quando? Do Ai, os quê? últimos 2 meses de gestação, Ah, tá, no assim, final da eu gravidez. sentia Tá. muito cansaço, muito cansaço. E aí eu acho que a idade chegou, Bateu. É, eu acho bateu. que eu passei por isso. A Uhum. idade bateu ali, sabe? Uhum. E aí que foi quando me acendeu a luz depois disso, assim,
desse estudo maior de hormônios da menopausa, assim, que daí eu comecei a me dedicar muito em relação a isso, sabe? Agora. Porque tu percebeu que tu estava próxima da menopausa? Cansaço, sabe? Aham. Assim, isso eu comecei a sentir, assim, depois desse 2 meses antes do Bernardo nascer e depois, sabe? Aham. Então, esse cansaço pegou, assim, privação de sono. Porque uma coisa é uma noite sem dormir com uma criança com 20 anos. Ah, eu sei. Eu passei pelas duas experiências, né? Então tu pode falar, né? Posso. Nossa, era tão tranquilo com a Bruna, gente. Eu tinha 25 anos. Não que com a Sara não fosse, entende? Mas a gente realmente, o organismo da gente não responde da mesma forma. Tanto que eu não consegui amamentar É, a Sara, como eu consegui amamentar a Bruna. sim, Né? sim. Por causa do quê? De estresse também, que acaba afetando nessa questão toda. Cansaço, né? E isso foi o que pegou, assim. Então, depois que o Bernardo nasceu, eu comecei a sentir muito cansaço, muito cansaço. Eu me lembro que eu, assim, eu postava os meus suplementos, que as pessoas gostam de ver, né, no meu Instagram, Sim, o que eu tô sim. tomando, porque eu tomo um monte de coisa, assim, né? Sim, mas e a gente, quanto mais velha, mais a gente tem que tomar. E eu vou ganhando, assim, né? Ai, Eu vou ganhando os Senhor. Você representantes, prova tudo? provo tudo, Jesus. assim, e principalmente o que é para cansaço, fadiga, cansaço, levo tudo para casa e tomo. E um dia eu fui gravar um storyzinho mostrando o que eu tomava. Eu dizia, esse é para cansaço. Esse também. Esse não sei o quê. Eu dizia, bom, gente, vocês perceberam que tudo aqui é para cansar. E aí começou a cair a ficha, sabe? Alguma Aham. coisa não tá certa aqui, né? Sim, isso aí tá pegando. E não era menopausa, porque a menstruação vindo, tudo certo, né? E foi aí que eu parei anticoncepcional, que eu tomava. E o anticoncepcional, que a gente dá umas gaguejadas aqui de vez em quando. Você tomava já há bastante tempo, né? Eu Isso aí dá, quando a gente para de tomar, não dá uma coisa, parece que o organismo tá lá no 10º andar, cai lá pro subsolo. É. Não é uma sensação parecida? Assim, não, mas o anticoncepcional depois dos 40, ele é uma machadada final na cabeça. Meu Deus, assim. depois que o Bernardo nasceu, você voltou a tomar Aí eu anticoncepcional? voltei a tomar anticoncepcional. Gente, aí você parou. Não, porque eu não tinha como, não podia engravidar, né, gente? Naquele cansaço que Não eu. pensou em colocar um DIU, uma coisa assim? Então, pensei, agora eu coloquei até, mas assim, gente, tempo pra isso, sabe aquela Aham. coisa? Mãe, A gente vai trabalho, deixando, eu casa, sei. nananana, anticoncepcional, não preciso nem ir no médico, né? Daqui já sei os nomes, Mas o conheço. anticoncepcional tava te deixando cansada, então você tava Muito, tomando ele e aí você tava sentindo que tava te afetando muito. total. E Uhum. aí, assim, hormônios. E aí eu fui fazer exames, porque assim, médico, a gente não faz exame todo mês, né? Assim, A gente pede exame todo dia, né? mas não faz todo Vários. mês. Vários, adoro ver, analisar, né? Mas é porque o tempo começa a ficar escasso, Eu né? sei. Assim. Então, quando eu fui ver, nossa, tava tudo ruim, né? Eu disse, ah, tá, minha área, vamos lá, deixa eu abraçar isso aqui, né? E aí eu comecei a mexer nos hormônios. E aí que voltou a vida, assim, né? Agora eu tô ótima, tô aqui essa hora, já trabalhei, já malhei, já fiquei com o Bernardo hoje de manhã, a manhã inteira. Então, assim, volta pra vida, né? Então, isso que eu falo, assim, a idade, a gente vai com a gente ajuda muito a natureza, mas chega uma hora que não adianta, ela bate, né? Tá, o que que você diria para as pessoas que ainda têm essa. Eu não acho que preconceito não é a palavra, né? Mas essa visão negativa da reposição hormonal. Porque eu como lido com muitas mulheres aqui, eu tenho desde aquela cliente que não abre mão, né? Que faz e Sim, que é tá tudo vida. certo. Tem aquela cliente que já diz, não, eu não posso, porque eu tenho casos aí na família de câncer, não sei o quê, né, e não posso tomar, porque ela já pensa logo no câncer. Fala em hormônio, você já pensa em câncer, Sim, né? equivocado. E é aquela que morre de medo mesmo, que fala assim, ah, não tenho coragem, não sei o quê. Gente, eu penso assim, tá tudo tão, né? Eu faço, né, de uma certa forma, mas explica um pouquinho mais sobre isso para que as pessoas entendam, né, a diferença. Porque existe diferença entre os hormônios, né? Reposições, existe reposição e reposição, né? Não é tudo a mesma coisa, não é igual para todo mundo, né? Então, na verdade, cada caso é um caso, né? Por isso que você não pode tomar a reposição hormonal da sua vizinha,
né? Começa por aí, Tipo assim. né? Então, cada caso é um caso. Botar tudo num balaio só e dizer que hormônio dá câncer é falta de estudo, Gente. né? É tu generalizar demais, né? Então, assim, Tanta coisa pode dar câncer. na verdade, assim, primeiro, anticoncepcional é muito pior do que uma reposição Pode dar hormonal, né? muitos Vamos lá, problemas. tá? Então Verdade, começa é uma por aí. bomba. É. É uma bomba. Em 2002, saiu um estudo mostrando alguns dados negativos em relação à reposição hormonal. Na minha faculdade, eu estudei numa época em que menopausa igual a reposição hormonal, ponto, para todo mundo, né? Não era bioidêntico, era reposição hormonal dessas de estrógenos conjugados equinos, enfim, né? Mais químico, assim, de comprimido, mas era todo mundo, né? E aí, a determinada altura, saiu um estudo mostrando que aumentava risco cardiovascular. Então, aumentava a incidência de alguns problemas cardíacos na mulher usando o anticoncepcional. Um estudo bem falho, um estudo grande, com muitas mulheres, mas muito falho, porque ele pegou mulheres de 50 anos e de 70 anos, puxou todo mundo e deu um tipo de hormônio para elas, que eram essas mulheres, desses estrógenos conjugados equinos. Então, não eram bioidênticos, não era. Então, tudo é ruim. Ponto. Se puxou tudo para ali, né? Mas assim, Estela, os hormônios, eles não causam câncer. O hormônio da mulher, a reposição hormonal, não causa câncer. O que causa câncer são os hábitos da mulher. É o plástico que você aquece no micro-ondas. Nossa, é verdade. É o enlatado que você come, os conservantes, é o agrotóxico que está na sua salada, é a poluição, é o estresse, é o cigarro, a bebida, a sua genética, sim, ela fala muito alto, né? Verdade. Então, isso causa câncer. Isso é aquele fósforozinho ali na fagulhazinha. O hormônio, ele pode ser, dependendo do hormônio, o vento que vai espalhar isso, né? Se ele não for bem administrado. Mas não é ele que vai causar. Sim, sim. Não é ele que vai riscar o fósforo, entendeu? Então, isso as pessoas não entendem. E vou te dizer que muitos médicos ainda pararam lá atrás, em 2002. Isso, mas é aí que tá o problema, né? Né? Então, Então, elas assim, cuidam de médicos. é óbvio, e como tudo na vida, na medicina, se não precisa, não precisa tomar, entendeu? Exatamente. Tem mulheres que vão no meu consultório, doutora Cris, eu não menstruo há um ano, mas eu tô ótima, a libido tá ótima, tô super bem, eu malho, Preciso tomar hormônio? Não. Vai tomar hormônio? Pra quê? Você tá ótima. Não tem porquê, mas a pessoa tá ótima, né? Mas assim, na grande maioria tem Não um tá prejuízo, ótima. não tá ótima. Quando você começa a perguntar, né, sobre memória, sobre o humor, aí começa a puxar outras coisas que daí, que às vezes a pessoa não tá linkando a falta de hormônio, né? Mas tem mulheres que estão ótimas e vai usar pra quê, né? Então não usa, ok. Mas a gente usa essa balança, essa coisa de qualidade de vida. Então, assim, primeiro, parou lá atrás em 2002, precisa estudar, né? Precisa se atualizar. Existem hormônios e hormônios. Então, os hormônios, a reposição hormonal via oral, ela tem alguns outros riscos, né? De tromboembolia, enfim. Então, toda via que não é oral, que a gente chama dos bioidênticos, então, ela não é tão validada, talvez, como alguns falam, mas ela é mais segura, porque ela não tem a passagem hepática Que no dupla. caso é o gelzinho, aquelas coisas o que a gente gel, usa. o implante, né? Pois é, esse implante também hoje está se falando bastante. Hoje não, né? Já faz alguns anos que se fala, mas hoje mais ainda, né? Porque Que cada são vez esses se implantes? fala mais sobre reposição hormonal, né? Então, assim, só para fechar aqui, o que eu acredito, assim, que cada vez mais a mulher com 50 anos, a idade biológica dela tá mais jovem, a idade mental dela tá mais jovem, mas a gente não conseguiu até hoje retardar a menopausa. Não, eu tô com 50, vou ela- fazer 50, né? A mulher, ela continua entrando na menopausa na mesma idade da bisavó dela lá, né? verdade. Só que a bisavó dela, nossa bisavó, tataravó,
Gente, 50 anos ela tava no final da vida, né? Verdade. E a gente não, a gente tá iniciando. Imagina, tua filha tem quantos anos, né? É, Você tem que estar bem para sua filha. E aí, sim. vai, E o neto? né? Neto, né? Gente do céu. Então, assim, tem que estar bem. E Então, outra, né? Quem quer menstruar, minha filha? Você acha que eu Ixi, não tenho a menor saudade da menstruação? Vou ser bem é, sincera, tá? porque você tá equilibradinha nos hormônios, né? Né? Porque no momento que não tá equilibradinha nos hormônios, morre de saudades da menstruação, porque lá tava melhor. Mas, Sim, gente, do período ali, né? Daquela. né? Então, claro, a reposição hormonal ela tem os seus riscos, ela não é para todo mundo, ela não é uma fórmula de bolo que vai para todo mundo igual, tem que ver caso a caso, a genética, os exames, as necessidades da pessoa, mas ela traz muitos benefícios. E cada vez a gente vê mais, e cada vez os hormônios têm se aperfeiçoado mais. Então, a gente consegue puxar mais mulheres para o uso dele, porque quanto mais se estuda, mais se aperfeiçoa a medicação e mais a gente consegue usar em mulheres que talvez há um tempo atrás não usava, né? Então, isso é o principal. Os implantes hormonais, eles são pellets que nada mais são do que uma via de administração dos hormônios que a gente tem de gel, tem de outras formas. Então, a gente coloca no subcutâneo, intradérmico, assim. A gestrinona é um dos ou é só esse tipo? A gestrinona é um dos, né? Que a gente usa em reposição hormonal, mas não tanto, na reposição hormonal da menopausa. A gestrinona ela é mais indicada para pessoas que estão no esporte? Ou não? Tem Não, nada a a ver. gestrinona, a indicação maior da gestrinona é endometriose e principalmente mulheres mais jovens que ainda menstruam, que têm uma necessidade ou uma dificuldade com a menstruação. Então a gente consegue parar a menstruação. Então mulheres que têm muito problema com TPM é maravilhoso, porque a gente consegue acaba com a TPM. Porque houve É um bem tempo legal. ali, já faz um tempo isso, né? Que eu fiz acompanhamento, não te conhecia ainda. Eu fiz acompanhamento uma época, era médico do esporte também, e eu coloquei esse implante. Eu fiquei com ele um tempo. Uhum. Mas a indicação era o quê? Ajudar a melhorar a questão da performance física mesmo, do emagrecimento, de acabar com celulite. Essa era a promessa, né? Sim, Não conhecia muito, mas confiava, né? sim. Então, assim, por isso que eu tô te perguntando, assim, dessas indicações, as pessoas procuram realmente pro que ela é proposta ou elas têm ele tem esses outros efeitos É, positivos? esses efeitos eles vêm de brinde, né? Que a Mas gente vem. fala. Vem. Eu lembro que a minha menstruação começou a parar ali. Então, mas essa parada, no momento que passa o efeito do implante, a menstruação Não, ela volta. meio que voltou depois. Mas Não, é que assim, eu já estava naquele processo de estar perto sim. A do gestrinona ela é bem climatério. bacana, porque ela tem um efeito antiestrogênico no endométrio e na mama. Então ela afina o endométrio, então a gente não menstrua, ou pelo menos menstrua muito menos, né? E ela tem uma afinidade muscular boa, então melhora muito a massa muscular. Pra quem Claro, se pratica você esporte. faz exercícios, porque ela Isso. não é mágica Aham. também, né? Então, Sim. para quem faz exercício, melhora a celulite, melhora a massa muscular. Mas assim, né? De novo, não é para todo mundo. Pois é. Tem as indicações, né? E ela é muito boa, principalmente para quem tem problemas com menstruação, sabe? Porque aí a gente consegue cessar isso e a pessoa volta à vida. Estela, tem mulheres que menstruam 2 semanas, sabe? 10 dias, então sobra 20. Meu Só que desses Deus. 20 que sobram, pelo menos 1 semana, 10 dias tá em TPM. Aí depois menstrua, Cara, que entendeu? vida que ela tem, né? Que E horror. poxa, aí se você consegue usar uma medicação que pare essa menstruação Que dela, ajude, né? que ajuda, ainda melhora a massa muscular, melhora a disposição, assim, libido também melhora. Poxa, isso é fantástico, né? E na menopausa, a gente usa a reposição hormonal, que a gente normalmente usa em gel, né? Dessa forma, a gente consegue botar no implante, então é liberdade também, né? Se livra do gelzinho. Dizer que tá todo dia ali lembrando de passar, A aquela adesão é muito coisa. maior, né? A gente Sim. consegue uma estabilidade melhor dos hormônios. E porque assim, o que a gente vê é que as mulheres passam o tal do gel, mas assim, um dia passa, outro dia não passa, outro dia esquece. Tem que ser disciplinada, né? E aí a resposta acaba sendo mais baixa, porque é mais complicado, né? Assim, passar todo dia lá. Então, no implante coloca e fica lá 6 meses, tem o de 6 meses, tem o de 1 ano e fica. É fantástico, eu gosto muito. E tô Você cada... usa? Eu uso.
Uso a gestrinona. E tô cada vez mais encantada, assim, com os efeitos, sabe? Os efeitos que eu vejo nas minhas pacientes, assim. Mas, assim como eu falei da reposição hormonal. E na medicina tudo é assim. Não é para todo mundo. Tem as suas indicações específicas, né? Tem que ser Assim, bem claro quanto a isso, né? Porque senão sempre fica aquele disse que me disse. é. Daquele médico que é contra, do que é a favor, e aquela guerra, né? Enfim. Porque eu sempre tive muito isso, assim, por exemplo, eu fui fazer medicina do envelhecimento saudável porque falavam mal, falavam não sei o que, eu disse, para aí, Eu preciso saber o que. deixa eu entender disso estudar aí, esse né? negócio. E fui fazer uma pós para saber, para ter minha opinião formada sobre isso, sabe? Ótimo. Então, Faria o assim, mesmo. e os implantes foi a mesma coisa, sabe? Então, assim, tem médicos que são radicais contra, porque dizem que, tu coloca ali o implante, não tem como manejar, não tem desconhecimento, porque tem, sabe? Então, assim, e aí eu fui estudar. E estudando, e hoje vendo a resposta nos pacientes, nossa, é fantástico, sabe? Mas tem as indicações, o paciente tem que ser bem orientado, saber o que está colocando, porque eu também recebo pacientes que vêm, às vezes, de outros médicos que nem sabem o que colocam, Eita. sabe? Coloquei aquele implante, mas, doutora, não sei o que é, preciso perguntar para o meu médico. Gente, você tem que saber, né? Você tem que sair do consultório do médico sabendo. eu odeio bocejar quando a gente tá conversando, gente. Essa Mas hora. assim, olha, outro jeito, cortando um pouco aqui. Essa coisa que as pessoas criaram de dizer que quando a gente boceja porque a conversa tá chata, isso é pra acabar com a gente, tá? Isso não existe, isso é mito. Porque não tem como a pessoa acordar às 6 da manhã, chega de noite e tá, né? Normal. Mil. E eu tô adorando aqui a conversa, porque nós estamos falando de coisas que eu gosto muito. Eu adoro esse assunto, né? Não, nem vou falar que eu gostaria, né? Não tenho mais nem idade pra ser médica, mas eu acho que se eu voltasse um tempo atrás, eu ia pensar em estudar esse lado aí, mas não sei se eu ia conseguir. É muito legal, a medicina Ai, é adoro, legal. mas acho que eu ia pra plástica. Boa. A cirurgia plástica, acho que eu É ia. boa. Dermato, talvez, no meio do meio Pois termo, é, né? eu gosto mais dessa parte, assim, estética, né? E como é que é a medicina do esporte de modo geral, né? Você também trabalha muito, atua muito forte nessa área, né? Sim. Tanto que eu fui fazer a pós, né? Isso. Em medicina do Qual que é a esporte. diferença, né? O que tem de diferente na medicina do esporte da endocrinologia normal? Enfim. Na verdade, essa coisa. assim, Estela, a endocrinologia, a gente tem uma pegada muito forte em saúde, em longevidade, em pensar lá na frente, sabe? Assim, trazer saúde. A endocrinologia bate muito nisso. A medicina do esporte, claro que se preocupa com a saúde, óbvio, mas tem um apelo um pouquinho mais momentâneo, assim, que é da performance, né? Desempenho, Do né? desempenho. Nem sempre pensando tanto em saúde, mas claro, com o olhinho médico lá na saúde, óbvio. Porque ela é a base, né? Não né? tem como. Mas o que eu vi era isso, assim. Então, o médico do esporte, às vezes, ele peca um pouco na saúde, nesse olho na saúde, e o endocrinologista, às vezes, peca nisso de performance, porque tá só pensando na saúde lá na frente. Não tá sabendo equilibrar as coisas ali. E eu disse, opa, eu vou estudar esse negócio e vou fazer um equilíbrio, né? Porque, assim, a medicina do esporte tem dois tipos de pacientes. Tem o atleta profissional, que não importa o que você fizer com ele, ele precisa ter um desempenho. Porque a vida financeira, a vida dele, a família dele, todo mundo depende da performance dele, né? Então, você tem que tirar um pouquinho o olhinho lá da saúde. Tanto que tem jogadores que precisam se aposentar super cedo, né? Enfim, lutadores, tem muitas lesões, muita gente tem que parar cedo. Tem outros problemas que a gente sabe que o esportista profissional mesmo, ele não é o mais saudável, muitas vezes, isso não é regra Porque também. ele acaba exigindo mais do que ele deveria, porque o foco dele não é bem a saúde. Ele não tá muito preocupado com a saúde, ele precisa ganhar o dinheiro dele ali. Né? Sim. Então, é igual a modelo, que precisa ser mais magra do que a gente como médico gostaria, mas ela precisa. O trabalho dela, né? Se ela engordar mais, ela não vai trabalhar. Então, assim, a gente tem que ter essa visão também, sabe? Do que a vida da pessoa exige.
E tem o atleta de final de semana, o atleta, nem de final de semana, eu acho que o atleta, Que quer estar com um corpo legal, quer ter uma boa performance, mas não é uma coisa profissional. exato, É algo de satisfação dele mesmo, um exato, hobby, vamos dizer que assim. participam dessas corridas, Ah, sim. desses campeonatos de beach Tá, uma tênis Juju da agora. vida. Ô, Uma Juju. Juju da vida, né? A Juju já é quase profissional. A ela- Juju já esteve aqui no meu podcast, gente, a Juju Agostini. Lembra aquela triatleta que eu fiquei aqui? Ela falava, eu chegava me dar sono aqui, gente. Eu falei, gente, como é que você consegue? Olha, admiro, sério. Admiro muito, 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 muito. Admiro muito, ela é muito disciplinada, né? Né? A Juju já é quase profissional, mas ela não ganha vida em cima Não, disso, não. né? Então, existe esses dois tipos de pacientes. Claro que 90% é o paciente do dia a dia. Tipo ali, ó, assim, meu né? marido, por exemplo, ele tá agora, decidiu, né? Agora a meta dele é emagrecer, ficar bem, né? Focado ali. Já mandei te procurar já, né? Pra conversar sobre isso aí. Que é um caso, assim, que ele não é o esportista, mas ele quer também. Mas ele sabe que ele precisa, né? Tem um caminho pra isso. Exato, então esse paciente é o paciente que ele está no meio termo, né? Então que às vezes não se encontra na medicina do esporte porque também não quer usar algumas coisas, não quer usar tanta medicação muitas vezes, não precisa sacrificar tanto o corpo, mas tem essa preocupação. Então também, né? Precisa ter esse retorno, essa resposta. Então E essa resposta, ela não vai vir só através da alimentação. vou te dizer que assim, Ou muito pode vem da vir? alimentação, tá? 80%. 70, talvez, Tá, né? 70%. Ali. Mas assim, Estela, de uma alimentação bem orientada, né? E De também um dependendo da profissional. idade que a pessoa tem e como tá a idade biológica dela. É. Tudo isso você tem que. Por isso E você as- falou, é individual, né? E às vezes falta essa cerejinha do bolo ali final. Que é o que sabe? vai dar o. É o que vai virar a chave, assim, porque às vezes você fica. Alimentação, porque o gráfico de performance, ele vem com alimentação e exercício e treino, alimentação e treino, ele sobe muito, ele vai lá para cima. E quando você coloca alguma coisa a mais, um suplemento a mais, uma suplementação, ou seja, hormônio, alguma coisa, dá mais uma levantadinha, que é aqueles 20%. Então a grande maioria até nem precisa, né? Mas, assim, que isso é um cuidado que tem que ter. Então, quando a gente pensa em medicina do esporte pura, às vezes se preocupa só com aquele lá em cima. E o resto todo, vai na nutricionista do esporte, ela resolve o resto. Mas às vezes nem precisa tanto daquela chavezinha ali e precisa cuidar da saúde ao longo desse trajeto também, sabe? Que não é só a alimentação e o treino. É o resto da saúde. Aí como ver um como é que o todo. corpo dessa pessoa responde, né? É. Porque às vezes você fala assim, poxa, mas aquele fulano faz assim e dá super certo, por que que pra mim não dá? É. Por quê? Porque tem alguma coisa no teu organismo que você desconhece, né? Que somente um médico que entende da coisa vai poder te dizer pra poder ir lá e acionar isso. E que às vezes. Eu sou super a favor. Meu Deus E do que às céu. vezes um médico mais ansioso Aham. junta com um paciente ansioso Aí ferrou. e que quer botar aquela cerejinha Ai, do bolo gente, antes, entendeu? Sim, aí ferra, né? Então eu acho que tem que ser, mas também não dá para ser radical a ponto de dizer não. Suplementação não pode, não sei o quê, Ai, gente, sabe? não, nada a ver. Então eu acho tudo que a ver. tem que ter um equilíbrio. Eu sou a médica do equilíbrio, sabe? Eu sou a Ótimo. pessoa do equilíbrio. Isso a Sim, gente sim. aprende, sabe? Que não precisa ser radical para nenhum dos dois lados. A medicina, cada pessoa é diferente. Às vezes às vezes um precisa entrar com alguma coisa a mais antes, porque, poxa, né? Tu vê que aquela genética que não favorece. Porque né? tem a genética, né? Tem a genética. Como é que assim, tudo bem, é elas por elas aqui, né? A gente só, de mulheres para mulheres, mas as mulheres são casadas, têm seus maridos, namorados, filhos, né? Homens. Porque é só para que a gente, né, como mulher aqui, tenha esse entendimento para poder ajudar os nossos parceiros, Claro. filhos, etc. Porque o homem, a gente vê que ele tem, assim, uma tendência a acumular aquela gordura da barriga, né, gente? Impressionante. É. Né? Como eles têm essa facilidade e como é difícil perder, Aham. né? Eliminar. Isso tudo. E a questão do hormônio também para o homem, porque a gente fala tanto de hormônio, a gente fala em hormônio, a gente pensa em mulher. Mas o homem também não passa por essa necessidade, por essa Claro. perda de, né, de hormônio, Claro. baixa, né, no caso. Claro. Eles também têm essa necessidade, O né? meu último paciente hoje foi exatamente isso. A É? mulher marcou para ele, na Aham. verdade, Não, já vou marcar pro meu, tá? o horário era da mulher,
E ela cedeu o horário pro marido, já que o marido animou de ir. É, porque eles são Que teimosos. o marido, assim, com aquela barriguinha, cansado, né? E eu solicitei exames, não sei, mas provavelmente testosterona baixa, 49 anos, né? Então, Uhum. assim, a testosterona, ela começa a cair no homem também. E vou te dizer, hoje em dia, cada vez mais. Então, tem essa parte do homem, assim. É só testosterona no homem, assim, que incomoda? No homem é mais simples o negócio, né? 50. No Ele homem. disse que o dele tá Ah, 550. tá 550? 550 é boa. Tá, mas ele também vive cansado. É, mas daí é outra coisa, Então, né? também ainda tem que ver. Hormônio mesmo, então, tem a testosterona que ela é o comandante da orquestra toda Sim, ali do aham. homem, né? É o capitão. É o capitão, é o que lá em cima, né? E por isso que eu falo, né? Poxa, a mulher, né? É difícil, porque o homem tem 550, a mulher vai medir tem Nem 30, vamos né? falar, né? Deixa pra lá. Sacanagem com a mulher. Ai, Mas ai. enfim, aí a testosterona é o principal. Mas assim, tem hormônios que são contra a testosterona. Nossa, entrou um fio no meu olho, tá? Você não repara, eu vou ter que fazer um negócio aqui. Tá, mas pode falar. Tem hormônios que são contra a testosterona, que quando eles sobem, eles vão contra a testosterona. Uhum. E tem o resto. O que que é o resto? As vitaminas, né? Sim. Tá? Então, o complexo B pode dar muito cansaço na falta dele. O B12? zinco, B12, A minha tava baixíssima. o zinco na falta dele pode dar muito cansaço, falta de memória. Então, a tireoide, que homem também tem problema de tireoide, né? Então, isso às vezes esquecem, porque na Por grande isso que maioria os é exames mulher. têm que ser completos, né? Tem que pedir muitos exames pra poder avaliar, né? Por isso Não que eu é falo, eu simples. adoro pedir exames, adoro Aham. ver exames, me emociono vendo exames, mas eu nem sempre faço todos pra mim. Mas eu deixo, né, de lado. Embora a gente queira aqui falar de você, né? Mas Né? abafa. Mas aí que tá. Então, os homens também têm. Eles têm. Usa-se essa palavra, mas já tá caindo um pouco, que é a andropausa, né? Que seria Uhum. a queda do hormônio no homem. E o que que a gente vê? Pelos mesmos motivos das mulheres, assim, os homens têm tido testosterona um pouco mais baixa, né? Antes do previsto. A testosterona do homem, ela vai alta até 80 anos, ela vai, Ai, né? sacanagem, né? É, mas ela tem caído antes, talvez todas as coisas que eu falei antes, assim, que tem o que a gente chama de disruptores endócrinos, que tem as coisas do plástico quente, né? Então, a comida armazenada em plástico, aquecida Porque a em gente, essa plástico. alimentação nossa de hoje em dia, né? O estresse, então tem muitas coisas, sedentarismo. Sedentarismo é uma das coisas que mais baixa a testosterona no homem e na mulher, né? Ai, Então, menina, entrou um cílio no meu olho, tu acredita nisso? sério. Amor, pega um papel pra mim, por favor. Não, gente, o ao vivo é isso, tá? Não dá pra cortar, né? A gente, é a vida Agoniada, como ela é. A entrevista como ela é, né? Que coisa. Não, são essas máscaras de cílio Ai, que eu não sim. sei o que acontece. Eu tô usando, eu tenho uma linha de tratamento aqui, fazendo já um jabazinho, que é a Power Beauty, Sim, que é maravilhosa, por sinal, né? sim. Então eu uso no cílio um Power Lash que, querido, ele aumentou meu cílio bastante, assim, ele cresceu muito. Tá usando? Sim, tô Acho usando, bom. Mas né? todo dia? 2 vezes ao dia, não era? Poxa, e já sentiu diferença? Sim, Já deu né? uma melhorada? Bonita. Pois é. Mudamos totalmente aquele negócio. Só que você sabe que o cílio ele cai, né? Naturalmente ele tem um ciclo ali. Só que o meu ele resolve cair nessas horas. E eu não sei que. Aí ele entra aqui e eu nem vejo. Meu Deus, que coisa chata isso. Podia cair quando Isso tá é, dormindo isso é no chato. travesseiro. Mas enfim, Bonito. continua Daqui a falando. pouquinho ele A sai. câmera tá nela, né, amor? Então foca nela agora. Não me mostra aqui que eu tô numa situação bem ruim com esse cílio. Cris, continua explicando. Tô aqui te ouvindo. Então, e aí que eu tava falando da testosterona, o exercício é uma das coisas que mais aumenta a testosterona, sabe? E eu Tem, preciso fazer. e tem isso, você ainda não começou, né? Não comecei ainda. Tô me enrolando. Se enrolando, né? Mas abafa o caso aqui também, né? Senão Ai, a gente, gente já olha, vai mudar o tristeza. foco. Ela é com acordar cedo, eu é pra ir pra academia. Mas, então, tem estudos mostrando assim, mediram a testosterona antes do exercício e pós-exercício. E aí, o que que viram? Que a testosterona, ela aumenta até agudamente, assim, após o exercício. Uhum. Então, isso se você fizer de modo mais repetitivo, assim, no dia a dia, a testosterona, ela tende a subir. E essa barriguinha aqui, que o homem odeia, né, e que a mulher
também não gosta nela, mas É, o homem tende a baixar a testosterona. Na verdade, tende a subir o estradiol, que é o hormônio feminino, aromatiza a testosterona que a gente fala, que é a gordura ruim. E essa gordura, ela é um órgão endócrino que a gente fala. Então, ela tem Sim. a capacidade de mexer nos hormônios também. Então, a testosterona acaba se transformando um pouco mais em estradiol. Então, sobe o estradiol, a testosterona começa a cair. E aí falta. E aí é um ciclo vicioso, né? Porque Meu daí tem aquela Deus. barriguinha, testosterona baixa, não consegue fazer exercício porque tem cansaço, tem desânimo. E aí não consegue fazer exercício, a barriguinha aumenta muito mais e aí É se uma bola segue. de neve. Vira uma bola de neve. E essa pandemia aconteceu muito isso, né? Saiu um estudo essa semana mostrando que 52% dos brasileiros ganharam peso nesse último ano, assim, Sim, né? né? Porque é o sedentarismo, mais a comilança Acho que que é 52. aumentou. É, Eu né? que o digo ali no começo da pandemia, né? Minha terapia era cozinhar, né? Ir É. pra cozinha e E inventar até coisa. hoje, né? Hoje eu atendi uma paciente diabética que a família ainda não deixou ela voltar a fazer exercício, né? E aí ela ganhou. Gente, ela ganhou, acho que foi 7 quilos, Não 6 deixou quilos. ela fazer exercício? Ainda não deixam, Meu porque com Deus! medo, né? Ela já tá Ah, porque ela tem vacinada. a diabetes e tal. É, já tá vacinada, agora ela vai fazer a dose de reforço, Bota uma enfim. esteira em casa. É, e não deixaram ela voltar a fazer exercício, porque tem medo, ela só pode fazer hidroginástica, porque ela tem outros problemas, né? Enfim. E aí a Ah, diabetes entendi. no ar, aí tive que começar outro remédio. Então, assim, é uma bola de neve, né, Sim. Estela? Então, assim, será que vale botar mais uma medicação? Ela já toma Você várias. vê como o esporte, o exercício é importante, né? Né? Com medo de Covid, já vacinada. Então, acho que é hora das pessoas começarem a tentar retomar a rotina, voltar à saúde. Ai, Esses senhor. homens que engordaram, né? Diminuir a barriguinha, é a hora. A hora é agora. Ai, Jesus, olha. Eu tô aqui Beleza. falando da minha vista, mas só que assim, eu vou ter uma pessoa. Gente, a gente vai ter uma convidada aqui, oftalmologista, Ah, ó. né? Mas o meu olho resolveu dar problema antes, podia dar num dia da entrevista. Já pensou que interessante? No dia que eu tô conversando, que ela começa a me dar aquele negócio, eu já ia tomar uma bronca, né? Que ela já ia me dar alguns puxões de orelha aqui, que eu tenho certeza. Mas teremos em breve, tá? A Né? gente não divulgamos ainda, mas enfim. Mas ver como é complexa, né, essa questão toda. De você estar cuidando da sua saúde. E essa questão de dieta também, né? Que hoje fala-se tanto assim em dietas de tudo quanto é tipo, né? É a dieta cetogênica, é a dieta da proteína, é a dieta desinflamatória, é a dieta, é muita dieta. O É. povo pira, né, nesse negócio. O Ah, e que que você assim, falaria sobre isso, Cris? voltando ao que eu falei antes, eu sou a médica do equilíbrio. Eu não sou a favor de nada radical na vida, sabe? Tanto que eu falei que na minha juventude lá eu estudava horrores, mas final de semana eu saía, né? Então eu acho que o equilíbrio comanda. E na alimentação é a mesma coisa. Uma coisa muito radical não se sustenta, né, É Estela? verdade, é difícil. Então, assim, eu não sou a favor. Se vai alguém fazendo uma dieta radical e tá funcionando, eu estimulo a seguir, Uhum. né? Mas não vai ser todo mundo que vai se adaptar também. Mas assim, eu já vou Mais cedo ou mais preparando ela tarde para pode. quando ela não estiver mais seguindo, para como é que a gente vai fazer? Isso. Porque assim, não se sustenta, ninguém aguenta muito tempo. A comida, ela é uma fonte de prazer, ela é uma ela é uma forma de socializar. Verdade. Então, assim, no momento que você faz uma coisa muito radical, começa a tirar essas coisas boas da vida. Uhum. E aí, teu único prazer é ver a balança baixando. Entendeu? E aí, a determinada altura, se a balança não baixa como você imaginava, você não tem nenhum prazer. E aí a dieta vai por água abaixo, entendeu? Então, e assim, eu não sou a favor. Eu acho que para algumas pessoas, algumas formas de dieta dessas funcionam. Jejum intermitente para algumas pessoas funciona super bem. Sim, eu já não me adapto. Uma dieta cetogênica para algumas pessoas funciona super bem por um tempo. Então depende, né? Assim, mas é o equilíbrio, né, gente? Sim. É tu saber que tu pode comer um pouco mais hoje, mas amanhã tu vai ter que cortar, Não, achei né? legal que você fez uma viagem agora, né? Há poucos dias. E você foi mostrando, você fez meio que um diário de viagem, né? De como É, comer, continuar comendo
saudavelmente, mesmo estando numa viagem, não importa onde. Exato. Cara, e é tão simples, a gente que viaja. Eu acho que é mais fácil até, de uma certa forma, a gente a gente manter uma alimentação saudável estando, de repente, num hotel. Porque a gente tem tanta opção de alimento ali. Em casa a gente não tem essa E variedade. cada vez mais, né? Cada vez mais os hotéis, eles estão tendo Se preocupam, né? esse apelo, né, do saudável. Sem glúten, sem lactose, O hotel sem que a gente, açúcar, né? O hotel que a gente tava, só que, claro, tem as tentações do lado. Sim, ali, esse é o né? problema. Esse é o único problema, né? Porque eu tô olhando pra porta porque se a câmera tá aqui, gente. Você acredita? Eu tô olhando pra porta em vez de olhar pra câmera. É que aquela flor tá tão linda ali, eu só olho pra ela. Enfim. Mas o hotel que a gente Tentações. tava tinha no café da manhã, por exemplo, tinha um balcão só de coisas saudáveis, que tinha whey protein, tinham várias coisas Tu nem ali. passava na outra, né? Você já ia direto nessa. Né? A primeira Mais ou coisa a menos, gente ia conta nessa, a verdade, né? Cris. No finalzinho a Você gente só tava- mostrou, né? A outra parte tu nem mostrou, você abafou legal, né? Mas também tem direito, tá magra. Gente, a vantagem da gente passar. Eu penso assim, ó, o legal de você fazer um sacrifíciozinho no início ali, né? Pra poder chegar no teu objetivo. É isso, que depois você, quando começa a fazer uma manutenção, você vai continuar comendo, né? Cuidando. Você pode se Mas dar. você pode, de vez em quando, se permitir comer alguma outra coisa. Isso que eu falo sempre, assim, quando alguém começa, eu falo, aguenta firme que tua hora vai chegar, Né? sabe? Não E é é pra tão bom. sempre, né? Assim, e eu sempre libero, assim, uma refeição por semana, sabe? Uma refeição por semana. Não é um dia. E não é o fim de semana, né? Mas é uma refeição pra ter esse prazer de volta, sabe? Assim, pra te saber. É igual dormir até um pouquinho mais tarde. Você acorda cedo a semana inteira, mas já sabendo que sábado vai poder esticar um pouquinho. Então anima um pouco mais, né? Verdade. E a alimentação é a mesma coisa. Então, e isso anima a seguir durante a semana, sabendo que lá no sábado você vai poder pedir uma pizza ou acompanhar seu marido num hambúrguer, alguma coisa assim. Mas também tem estudos mostrando que se um diazinho ali, numa refeição, se aumenta um pouquinho a ingesta, pode acelerar um pouquinho o metabolismo, então seria até benéfico. Estudos mostrando, né? Aham. E é uma refeição, gente. Vocês não se animem, tá? Não adianta comer mais para acelerar mais o Que nem metabolismo. aquele não vai negócio funcionar. que lá come de 3 em 3 horas, mas não uma lasanha, né, Né, gente? né? Mas eu acredito muito nesse equilíbrio. Então, dietas muito restritivas, né? Então, assim, poxa, chegar num hotel, vai primeiro ver as coisas saudáveis que tem. Não vai direto botar o olho no doce lá, porque, claro, a tentação vai ser maior. Não compara o sabor dos dois, né? Sim. Difícil. Mas assim, vai direto lá e tenta se saciar com aquilo. Não se saciou, quer um docinho? Ok, você já fez, né? Então, poxa, você tá viajando, porque isso é outra coisa que eu falo. Viagem, né? Vai para um lugar diferente, experimenta, porque a comida ela também tá ligada às emoções, às lembranças, né? Sim. Então, come coisas que na tua casa não vai ter, né? Ou no teu país não vai ter. Então, experimenta novos sabores, aproveita a sua viagem, Ai, né? sim, Assim, né? A não gente fica não naquela pode ser restrição. bitolado, assim. Né? Quer experimentar um vinho diferente, né? Um drink. Tivemos margaritas na nossa, Oh, delícia. né? Mojitos, né? Tivemos na nossa viagem. Mas tá tudo certo, né? Então, assim, mas primeiro tenta manter o saudável, né? Vai, tenta encher. Então tinha esse lugar, tinha um outro bar também que era tudo sem glúten, sem lactose, Olha só. sucos saudáveis, frutas, bem legal, sabe? Achei. Então cada vez mais a gente tem essas opções. Então não tem mais a desculpa também. Ah, não, é que eu fui num hotel e não tinha nada para comer. Gente, é difícil. Você chegar num restaurante, você chegar, não ser uma pizzaria talvez, né? Assim, mas você chegar num lugar que não tem nada mais saudável, hoje em dia é difícil. Geralmente bem tem. difícil. Pelo menos um filezinho com uma salada você Ah, nem consegue, que seja né? um ovo mexido e um suco. Né? Sei lá. Então dá. Só que, claro, as pessoas elas vão no mais fácil, mais rápido, mais gostoso, enfim, né? Então esse equilíbrio, assim. Mas eu não sou a favor de nada radical. Ontem até eu atendi uma colega minha endócrino, porque a gente se atende, sabe? A gente troca por favor, figurinhas, né? Ela né? cobra de ti o exame. Aí ela tá querendo emagrecer, aí ela me mandou mensagem, ela disse, Cris, ela nem é daqui, ela é de fora. E aí ela mandou uma mensagem e disse, Cris, eu preciso de ajuda para emagrecer, porque eu sozinha não tô dando conta de mim mesma, assim, né? E isso é normal, porque a gente vive na cobrança, né? Assim. Você exige, né? Demais. Mas às vezes alguém te determinando, olha, isso funciona, Eu preciso ter um direcionamento, senão é difícil pra mim. né?
E aí ela me disse, eu comecei a fazer dieta cetogênica, tananã, e eu disse, não sou a favor não, vai ser feliz, sabe? Assim, vamos equilibrar direitinho, fazer direitinho. Ela, pois é, tá difícil sem carboidrato, confesso que no fim de semana eu já comi. Pronto, já Ah, caiu, né? porque a cetogênica não tem carboidrato nenhum, né? Ai, Zero. não, gente, é muito complicado. E aí o que eu falei pra ela, eu disse, viu, não dá certo, então não deu. Então esquece essa cetogênica e vamos fazer uma coisa equilibrada, você tem esse conhecimento, então vamos tentar, né? E ela super concordou, assim, e ela vai conseguir baixar peso sem fazer a cetogênica, né? Então isso que é o equilíbrio. E é o que eu faço na minha vida, assim, sabe? Eu não Porque senão sou. você acaba ficando até depressiva, né? Eu Sem gosto perceber. de comer, sabe? Uhum. Assim, na nossa casa, no nosso dia a dia, a gente é super saudável, sabe? Assim, nosso almoço eu falo que comida, Estela, não engorda, desde que você faça exercício, claro. Mas assim, comida de verdade, um arrozinho, né? Arrozinho integral, até branco, mas um feijãozinho sem gordura, um filezinho sem gordura, bastante salada, Uhum. isso não engorda, É a gente. quantidade e a qualidade, né? Que É, engorda. né? É uma má qualidade de alimento, né? De formas de fazer esse alimento e também aí o exagero, né? Então assim, a nossa alimentação no dia a dia, ela é muito boa. Eu não tomo refrigerante há muitos Nossa, anos. eu também parei total. Aboli, assim, isso é uma das poucas coisas que eu proíbo na minha consulta, sabe? Poucas coisas eu digo, isso eu não quero que tu use. Uma delas é o refrigerante, a outra é fritura, e a outra é o pãozinho, que eu não, né? Suco de caixinha. Também não. A gente sabe que é ruim, né? A gente tá falando da Sara, né? Que fala que adora É. suco de caixinha, Mas melhor do que refrigerante, mas, né? né? Menos ruim que refrigerante, né? Ela não Mas toma refrigerante. A gente nem nunca é, acostumou e ela não gosta. o Graças Bernardo não a Deus. toma suco. Ai, meu Nem Deus. suco, nem Come só a refrigerante. fruta. Só água. Ai, Ele a só água tem toma que ficar no pé. água e não toma nada. Tanto que no lanche da escola, as coisas vinham suco. Voltava todo dia, ele dizia, mamãe, esse é pra você. Eu também não tomo quase nem suco. Então, é o acostumar, né? Mas, então, a gente tem essa alimentação saudável. E confesso, assim, final de semana a gente pede uma pizza. Eu adoro O pizza. marido vai pro O fogão, marido vai pro fogão, viu faz só? uma comidinha. Aham, eu posso pra dar inveja Olha, eu não na sei não, mas quem sociedade. sabe não tá na hora do marido fazer um canal aí também ensinando os maridos a cozinhar, hein? Né? Olha só. Passando umas dicas de receita aí, olha. Vou te dizer que ele é bom e ele vai atrás da receita. Assim, de manhã ele disse, o que que você quer comer? Eu disse, não sei, de repente um camarão. Daí ele, um risoto. Aí a gente riu, né? Porque ele sempre vai pro risoto. Aí ele disse, um camarão com coco. Opa, essa eu não conhecia. Gente, ele vai pra receita e ele faz e fica uma delícia. Olha só. E ele é todo perfeccionista. Eu não posso nem ajudar, porque eu não sou perfeccionista. Então, assim, aí ele põe tudo bonitinho, assim, e vai na receita e Olha. faz, e fica bom, é uma maravilha. E ele gosta, é uma terapia pra ele. Que homem, quando resolve cozinhar e vai com vontade, eles acertam, viu? Mais que as mulheres. Mais que as mulheres. É. Que a gente tenta, erra aqui, né? A mulher, ela vê a cozinha um pouco como obrigação, né? Na maioria das vezes. Não todas, claro, né? Mas porque a mulher, a princípio, ela tem que providenciar comida, né? Já O tá almoço. no DNA, né? Então, exceto, né, salvo alguns momentos mais final de semana, assim, acaba sendo como, entre aspas, né, poxa, vou Ai, fazer não, pra... e essa coisa da rotina, né? Pra qualquer coisa isso é chato. Quando o homem meu diz Deus eu vou do céu. fazer, é porque ele realmente quer fazer naquele momento, porque ele não tem a obrigação de fazer naquele Verdade. momento. Então, aí ele vai e faz bem, né? Faz bem feito, faz com mais vontade, faz umas coisas diferentes, assim. E lá em casa é assim, a gente curte ficar em casa. Pandemia trouxe isso, né? É bom, né? Eu gosto, cara. Eu acho que hoje eu vivo uma fase da minha vida que eu tô bem caseira. Eu Mas já tive uma mais assim de querer ficar na rua, direto sair. Hoje em dia não. Mas eu acho Eu que a gosto. pandemia trouxe um pouco isso, que a gente se adaptou e a gente transformou nossa casa num lugar melhor, né? Assim, mais. Você até se mudou, né? Eu até me mudei, né? No meio do olho do furacão da pandemia a gente se Mas mudou. não por causa da pandemia, né? Você já pensava em mudar. A gente tava já com planos e a gente começou a procurar antes, surgiu e a gente se mudou, fez obra, foi um transtorno ali, né? Mas foi ótimo, porque daí a gente pôde estar mais perto aqui do centro, né? No momento que a gente tinha que ficar mais em casa, gostoso, com
apartamento novo, né? Sim, com certeza. E agora a gente sentou ali. Muito cedo não sai mais, né? Estamos chegando agora no nosso momento da verdade. Nossa, tcharam, que rufam os tambores. Não, porque agora, desde o nosso último podcast aqui, eu comecei a fazer isso no final do nosso bate-papo, que é uma enquetezinha, né, com a nossa convidada, para que ela dê aqui algumas dicas. E eu tenho que acessar aqui a minha colinha, né? Porque de cabeça a gente não lembra, né? Óbvio, ó, tem que ter alguma coisa pra memória aí, que a minha não tá meio falha ultimamente. Cadê, Cris? Cadê? Vamos lá. Cris, uma dica de beleza. Tomar água. Pois é, gente. Essa é. E eu sei que o negócio é bom, né? É, bom pra tudo. Bom pra Ai, tudo. senhor. Como gostar de tomar água? Como se habituar a tomar água, gente? Tomar água mesmo, Tomando. né? Tomando. Vou Tomar dar um água é tomando. despertador. É, Ai, é, gente, mas nem a garrafinha do meu lado ali me ajuda. tem aplicativo, mas é tomando, sabe? O corpo, ele, quanto mais água você dá, mais ele vai pedir, né? E se acostuma. Hoje eu não consigo começar a trabalhar sem água. Não consigo começar a entrevista aqui sem água. Tomei tudo também, ó. Se tiver perto, o que eu falo sempre, anda sempre com uma garrafinha na mão. Então, onde você tiver, tá lá esperando para fazer a unha. Se tiver com uma garrafinha na mão, você vai dar uns golinhos, vai né? tomando. E principalmente não tomar outras coisas que não matam a sede, né? Então, o refrigerante não hidrata, ele estraga. É A água verdade. hidrata, então tomar água faz bem para a pele, Mas faz chá, bem para o tudo bem. intestino. Tudo bem, Sem mas substituir, né? sem substituir. Então, um chazinho depois do almoço, um chazinho antes de dormir, é uma delícia. Eu tomo muito chá, adoro. Mas água pura. Ah, não Água gosto. viva. Como que alguém não gosta de água, gente? Não tem. O que que é não gostar? Gostar vem de gosto. Então, tu não gosta do gosto, mas água não tem gosto. Ah, mas minha água tem gosto. Bom, então vai atrás de uma outra água, porque a sua água não tá legal. Vamos saborizar essa água, então, gente? Saborizar, né? Botar um É uma boa. hortelã, né? Uma Acho que eu vou laranja. voltar a fazer isso. Eu fazia isso uma época, até tava dando certo. E pode dar uma segunda dica? Pode. Protetor solar. Ai, sim. Quando você chegar, a pessoa que não passa protetor Já solar, dizia o Pedro Bial. né? Quando chegar na nossa idade, vai se arrepender de não ter passado. Eu hoje me arrependo de Verdade, não ter gente. passado lá atrás. Sabe que quando eu converso, às vezes eu converso com alguma cliente, assim, que eu pergunto, como é que você cuida da sua pele? Ah, Não faço muita coisa, só passo nada. protetor todo dia. não passa nada. Às vezes lava e nem passa creme. Gente, como é que você... Porque assim, eu cresci, assim, eu acostumei. Quando o Boticário abriu a primeira loja do Boticário, lá que lançou o Boticário, eu tava no auge da minha adolescência, começando a cuidar da minha pele, e eu não esqueci até hoje do kit que eu ganhei da minha mãe. Aquela embalagem bem daquela época, aqueles vidrinhos, aquela coisinha bem de manipulação, assim, mas toda estilizadinha e tal, que tinha até aquela água, aquela aqua, né? A primeira colônia do Boticário. Ah, não vou esquecer nunca, não adianta. Marcou. Gente, a partir daquele momento na minha vida, eu nunca mais deixei de cuidar da minha pele. De manhã e à noite. É um ritual. Então, assim, quando eu escuto hoje, com 49 anos, né? Alguém falar pra mim que não sabe nem o que é passar um creme na área dos olhos. Ai, não. Ai, Jesus amado. Mas eu não passo muita coisa também, não, tá? Olha, ela tá me olhando, tô vendo que ela tá me olhando de um jeito meio esquisito. Mas tu tem uma irmã dermatologista, gente, pelo amor de Deus. Mas por isso, daí a gente vai na agulhada, né? Ela acostumou a fazer, né? Já ir lá. A gente vai direto no. Mas isso também é importante, né? Mas a textura da pele. Se bem Não. que hoje tem coisas pra hidratar. Aí Cremes são muito bons. a conversa vai ter que ser com a sua irmã daí, né? Porque né? Mas é que eu sou alérgica, eu sou muito alérgica. Ah, entendi. Eu mando manipular tudo hoje. Mas eu sou muito alérgica. Então, assim. Mas a tua pele é boa. Muito boa. E até, às vezes, eu posto coisas assim que eu passo, porque o que eu uso é o que as pessoas que são mais alérgicas conseguem. Ah, produtos caros, tanto que eu não compro nada sem antes ganhar uma amostrinha da minha irmã e testar. Pra poder porque testar. senão gasta dinheiro. Assim, eu tenho muita alergia na pele, então eu não uso muita coisa não. E parece que quanto mais eu tento usar, pior a pele fica, sabe? Ai, menina, sabe que eu comecei a usar uns mandar fazer manipulado, assim, que tem dado super certo pra mim. Eu melhor. uso muito na área dos olhos, Sim. eu passo sempre. Isso eu tive que me adaptar, mas eu tenho alergia, por exemplo, a Bepantol. Não acredito. Não é alergia, mas irrita muito minha pele. Menina. Forma umas bolinhas, que é o básico, né? Que o Bepantol é ótimo pra área do lábio, pra Sim. não consigo usar. Então, eu tenho esse problema. Então, eu uso protetor solar,
Eu limpo O muito. protetor solar, ele já ajuda, né? E na área dos bastante. olhos, daí eu puxo esse da área dos olhos, meio que puxo pro resto, assim. Então, quando um dá certo, eu vou naquele, sabe? Assim, é esse. E vou um tempo naquele até testar outro, mas aí que tá. Água. A água Água. hidrata a pele, né? Hidrata, né? Não adianta você Água. cuidar de fora pra dentro e dentro não, né? Pra fora É, não acontecer. Daqui a pouco ela craquela. né? Enfim. Um livro. Um Que livro. livro você Sabe que, indicaria? assim, nós médicos, não generalizando, mas a gente é ruim de ler livro de romance, porque a gente tem que ler muito, Não né? importa qual é o livro. Pode até Tem ser um um livro livro, sei que eu lá. gosto muito, que eu indico, que eu já dei de presente, que é O Poder do Agora. Hum. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito ansiosa. Então me ajudou muito, assim. Esse livro ele fala muito assim de estar no momento presente, né? Puxa a Assim, gente pra realidade, né? Um é. pouquinho. Você sai do futuro, nem chegou. Então, e aí quando eu ganhei esse livro e eu comecei a ler ele, eu cheguei na minha terapia, na outra semana eu olhei para minha psicóloga e disse: "Tu já leu esse livro, né?" Porque Você tudo faz terapia, então? hoje eu não faço mais. Ai, mas é bom, É, né? nossa, É fiz minha uma outra vida, dica de saúde boa de dar, hein? Façam terapia, fiz gente. minha vida toda. Sim. Toda. Assim, agora eu estou sem terapia, porque eu acho que agora estou num Te momento bem deram alta. tranquilo, assim. É, eu me dei, né? Tô num momento tranquilo, mas esse livro, ela falava tudo que estava no livro para mim, assim, eu disse, você já leu esse livro, né? Mas é muito legal, estar presente, vai tomar banho, sente a água, né? Assim, ele fala muito sobre isso. É uma boa dica. Legal. Porque hoje em dia tem muita gente ansiosa, né? Tem mais gente ansiosa do Porque que a ir gente na tá lá na paz. frente, né? Tá, Um filme, Cris. a cabana. É um divisor A de água. Cabana. Foi esse, aquele de que o cara tem que perdoar. Ai, gente, aquele filme, meu Deus do céu. É um filme Que lindo. difícil, gente, de se colocar no lugar daquele homem, meu Deus do céu. É um filme Mas é lindo. lindo. É É um filme lindo mesmo, lindo. realmente. É. Também indico. Falando que é Deus, né? Sim. Assim, que seria Ele Deus. mostra ali a Santa Trindade, né? Mostra o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a questão do perdão, né? De E de como. uma forma não necessariamente religiosa, Sim, né? é Não, algo mais acima dessa muito, questão de, né? muito Tira mais assim. placas. É Deus, né? Você e Deus, né? A tua intimidade e relacionamento com Ele, né? É. Que eu acho que é o fundamental e mais Tanto importante, né? que no filme Deus é uma mulher, né? Então, na verdade, Deus é você quem, né? Ele tem a imagem que você quiser que ele tenha, né? Na verdade, ali Deus se apresenta para ele de uma forma com a qual ele se conecta, né? Com a Exato. qual ele se identifica, né? É, Uma série. Você gosta de assistir séries? Tem gente que é viciado em série, né? Eu não consigo ser por uma questão de tempo, né? E eu Então, também é complicado porque se a gente pega uma série que a gente gosta, a gente não consegue não assistir em séries, a para. gente quer ver direto. Aham, não, é muito difícil. Então, às vezes a gente começa gente, daí vai dormir muito tarde, não tem como, Mas né? tem alguma que você assistiu e gostou Ah, bastante, que você bem indica? clichê, A Casa de Papel, né? Nossa, essa é a única que eu nunca assisti. Sério. Não. Gente, eu fico agoniada e eu já tô É ansiosa. suspense? Não, ele é um drama, assim, não sei o que que é, Ou policial, seja, um né? É um drama. remédio perfeito pra tua ansiedade, né? Nossa! Nossa! Eu começo a ficar agoniada. Mas eu já tô ansiosa. Em dezembro vão sair mais episódios, eu já tô Eita, esperando, nós. mulher. Um conselho de saúde para as mulheres. Agora não é dica de beleza, é um conselho de saúde. Então, Né? Que eu sei que existem mulheres de várias idades, para cada idade deve ter um conselho, mas assim, um um conselho: conselho geral aí. priorize-se. Eu acho que esse é um Não conselho. subestime, né, a tua saúde. Porque assim, a mulher, ela tem isso de se colocar sempre não, né? Tem muitas mulheres que estão à frente, assim, mas a gente se coloca num segundo plano. Os filhos vêm primeiro, a casa. Se coloque no primeiro plano, coloque a sua saúde no primeiro plano, seu exercício, né? Então, assim, por mais que hoje o meu filho é minha prioridade, eu abro mão de uma hora de estar com ele para fazer exercício, sabe? Porque eu sei que se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar dele. Exatamente, Então, saúde é é base. se priorizar, sabe, Estela? Então, a gente precisa entender que a gente só consegue fazer tudo que a gente quer fazer, que a gente precisa fazer, se a gente estiver bem com a gente, mental e física, né? Então, se priorize, se coloque na frente. Então, eu sempre cito para os meus pacientes aquela frase que eles falam no avião, né?
quando estão explicando, enfim, que eles falam. Aperte o cinto, o piloto sumiu. E deixa grite, né? Não, se despressurizar a cabine, máscaras cairão. Se você tiver com alguém dependente de você, primeiro coloque em você, depois coloque no outro. Isso não é egoísmo. Não, é para você poder se capacitar para ajudar o outro, né? Exato, né? Então, isso que às vezes a mulher esquece, né? Então, a gente precisa se colocar, a gente precisa estar bem. Eu escuto muito isso, sabe? Então, ontem não, sexta-feira foi uma paciente minha que ela teve também filho mais tarde, acho que ela deve ter uns 45, tá com filho pequeno. E ela me disse, eu vim porque eu preciso me cuidar, porque eu preciso estar bem para criar meu filho, né? Então, e o bem não é só físico, é mental também. É uma coisa ligada né? à outra, né? Não Óbvio. tem jeito. Então, é se priorizar. No momento que você se prioriza, eu comi um bolo que eu não estava afim, mas é porque me ofereceram, eu achei que era falta de educação não aceitar. Quem é mais importante? Aí Né? já tem a ver um pouco com a autoestima, né? Você tem diabetes, você não pode comer esse bolo. Então diz não, obrigado. Não é falta de educação dizer não, obrigado, Sim. né? Então, não, mas é para não ficar ruim para o outro. Então, assim, se priorize. Você quer comer o bolo? Come, né? Agora, se você não puder, não quer, prioriza a tua saúde. Então, essa eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para a saúde. E quanto né? mais cedo a gente Todas se as- conscientizar disso, mais a saúde agradece, né, Cris? Claro, e às vezes vem tarde isso, né? Eu sei. Às vezes vem tarde. Ou às vezes vem em demasia também, é só eu, Aí né? vamos entrar no equilíbrio. No equilíbrio, né? A gente tá falando aqui em Por isso que o equilíbrio. equilíbrio é tudo, realmente. E é o nosso desafio diário, né? Porque nem todo mundo consegue ter equilíbrio em tudo, né? É um desafio, realmente, né? Exato. E que mensagem você deixaria aqui para as mulheres? Claro que agora tu já acabou de deixar uma baita de uma mensagem. Mas alguma outra mensagem? Uma mensagem que é o que eu levo pra minha vida, que é você consegue. Nada é impossível, né? Nada. Basta querer, né? Basta que você consegue, né? Com discernimento, né? Das capacidades da vida, enfim, das limitações da vida. Mas você consegue. Todo mundo consegue fazer o que realmente quiser. Não é o que acha que precisa ser feito, ou que. Quando a gente é convencido que aquilo é importante pra gente, que a gente quer aquilo, a gente vai atrás e a gente consegue. Né? Então tem tanta gente que faz feitos assim que a gente diz, nossa, olha só. A Juju, né? A Juju Agostini. Você Ela é um consegue, exemplo perfeito. né? Então, assim, o que você quiser fazer, mas aquilo tem que vir do fundo do teu coração, Não assim. no coração de outra pessoa. E não, porque às vezes a gente acha que a gente deveria fazer aquilo. Eu acho que eu deveria fazer medicina, porque medicina. Não, você tem que querer, isso tem que partir de dentro, né? Então, uma ginasta, qualquer coisa, eu quero ter um filho, você consegue. Se você verdadeiramente quer um filho aos 45 anos, ou né, na limitação, claro, da vida da mulher, mas você consegue, tem tratamento para isso também. Se não der na primeira, na segunda, na terceira, vai atrás. Não tem dinheiro, vai atrás, a gente se vira, sabe? Quando a mulher tem esse poder muito forte, e mais que os homens. Quando ela realmente quer De algo... determinação, né? Então essa é uma palavra, assim, que eu falo muito no meu consultório, muito. Você consegue. Eu não consigo emagrecer. Consegue? Eu já fiz de tudo para emagrecer. Não fez de tudo. Não fez. Se tivesse feito de tudo, você já estaria magra, né? Então, até quanto que você quer isso para abrir mão de outras coisas? Porque a gente não pode ter tudo na vida, né? Então, eu quero muito uma coisa, mas às vezes eu preciso abrir mão. E o quanto você quer isso realmente é um desejo para você, a ponto de abrir mão de outras coisas que você gosta também. Não só na alimentação, em tudo na vida, né? Verdade. Poxa, eu quero fazer medicina, eu abri mão de muito tempo, muitas coisas que eu gostava, né? E para estar estudando, para ir atrás, para sair da minha cidade, né? Minha vida podia ser muito mais confortável naquele início, né? Hoje está confortável porque naquele início não foi, né? Então, assim, é isso que eu acho que tem que vir de dentro e pensar, eu consigo isso, né? Não teve aquela menininha do skate que ela disse, se você é capaz de sonhar, você é capaz de conquistar, né? E é isso, é realmente querer de dentro. E aí as coisas elas vêm, mas você vai passando, né? Vai matando um leão por dia e quando vê, opa, olha só, cheguei, né?
Olha onde é que eu cheguei. É a nossa bendita fé, né? Exato. Fé. Tem que ter fé, tem que acreditar, e é isso, gente. Tudo que você acredita, já tá realizada uma parte daquilo ali. É. Só não acreditar, né? Legal. Não visualizar. Gostei, adorei nossa conversa. Já vou marcar uma hora pro meu marido ali, tá? Boa. Consulta contigo, ele tá focado nos esportes. Eu só preciso ter vergonha na cara mesmo, pra poder... Né? O que eu disse que ia começar a musculação amanhã? Já é amanhã, gente. Né? Tá, depois a gente conversa sobre isso. Vamos deixar para 1º de outubro, gente? Ah, não, mas daí 1º de outubro é sexta-feira. Não, então vamos deixar para segunda, né? Olha. Ai, senhor, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Tem perguntas? Ou o pessoal tá com preguiça de perguntar? Porque o povo só vê depois, tá? Não adianta. É, né? Teve comentários da Juju. Ah, Juju. Boa noite, entrevista muito especial. A Cris é fantástica, sou super fã. Do Renato Costa, entrevista especial. Da Patrícia Dalla Vecchia. Que legal, 2 mulheres super especiais. Sim, Patrícia a Paty vai vir, tá? Ah, é? Chamei. E a Paty, ela de Encantado. Tá brincando que vocês estão da mesma... Ai, senhor. Quer dizer, não, você foi pra lá depois. Vou pegar no pé dela. A Paty é lá de Encantado, né? É, Paty, já vai se familiarizando aí, tá, querida? Que ela vai vir aqui, a Paty é advogada, gente. É. Vamos conversar com ela logo, logo. Isso. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Que tenham se identificado. Fone. Ai, meu Deus, gente, eu vou tirar o microfone. Dá licença. Eu não consigo, eu acho que eu tinha que nascer com o microfone colado em mim, né? Porque a pessoa... Tem que usar aquele assim. Ai, maravilhoso, né? Mas também... Na verdade, o podcast original, ele tem o microfone e o fone. Que eu ainda não sei muito bem qual é a diferença de ter o fone. Eu vou saber o dia que a gente tiver. Logo, logo a gente evolui e vamos chegar nele. Boa. Quero deixar aqui para vocês, então, um beijo e desejar muita saúde, tá? Para vocês, mulheradas, porque a gente precisa dela. Sem ela, a gente não faz nada, né? Em vez da gente ficar aí reclamando que não consegue, que ainda reclamar ainda piora ainda mais a situação, né? Vamos fazer. E assim, ó, essa questão de padrões, a gente tem que parar com isso, né? O ser magra, né? É ver como que você tá se sentindo hoje. Eu digo assim, eu me sinto bem no corpo que eu tô hoje. Porque eu não tava me vendo no meu corpo antes. Sim. A pessoa tem que perceber como que ela se sente bem e tentar ficar do jeito que ela se sente bem. Independente Claro. de padrão. Não tem essa questão de padrão, né? O melhor padrão é aquele que se encaixa em você. Enfim, mas a saúde em primeiro lugar. E bebam água, tá? Eu prometo que eu vou continuar insistindo, tá? Encher Eu o morro copinho. tentando. Pode deixar. E eu que agradeço o convite. Espero que você também tenha gostado, né? Adorei. Um papo bem gostoso. Se deixar, a gente vai falando de várias coisas sim, aqui. né? Eu já pulei de vários Eu pontos gosto aí. de falar, você também. A gente vai aqui conversando, né? Então é isso, gente. Deixo um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Beijo.